Salve rapaziada, como estão? Queria agradecer a todos os comentários e likes que estão dando. Ajuda demais. Se puderem continuar, prometo muita frequência e coisas novas no futuro. Então antes de começar deixa o like, se inscreve e comenta algum gênero que gostaria de ver aqui. Capítulo 141. Alunos da escola secundária de Wutongo que vieram em busca de maneiras de se tornarem mais fortes. 23 de setembro. De manhã cedo. A primeira pessoa a entrar no berçário foi a blogueira de resenhas Luan Ming. No entanto, hoje, assim que entrou, sentiu algo estranho. Desde que a jovem Qinshu partiu, o horário de abertura diária da creche passou a ser atrasado em cerca de 1h30. Todos sabiam que isso acontecia porque Lin Feng precisava terminar as coisas na plantação e alimentar os Pokémon antes de abrir a loja. Embora tenha havido algumas reclamações, eles não se detiveram muito nisso. Mas hoje, Luan Ming, que chegou cedo, viu as portas da creche abertas às 6h30 da manhã. Ele entrou no berçário, preparando-se para cumprimentar Lin Feng, mas descobriu que não era Lin Feng atrás do balcão, e sim um Pokémon. E ao lado desse Pokémon, estava Lin Feng. Aiel. O irmão Indedei cumprimentou o primeiro cliente que entrou hoje com muita seriedade. Indedei. Luan Ming ficou atônito por um momento, depois olhou para Lin Feng e disse: Irmãozinho, você já contratou o Indedei para ser seu caixa? Lin Feng sorriu e assentiu: Não é bem para ser caixa. Eles estão aqui para me ajudar com tantas coisas. É o primeiro dia, então também estou aqui para ver como as coisas vão. Que bom, que bom. Agora posso voltar a chegar cedo todos os dias. Luan Ming é um estreante de resenhas, então é naturalmente impossível para ele ficar no viveiro de Lin Feng todos os dias. Por isso, às vezes, ele precisa acordar cedo para comprar cubos de energia para um Mushlax e depois ir resenhar comidas de outros viveiros. Mas, para ser honesto, depois de analisar tantos alimentos, ele ainda achava que os cubos de energia vendidos por Lin Feng eram os mais incríveis. Ele achava que seu Mushlax deveria ser capaz de evoluir depois de ser alimentado por mais algum tempo. Luan Ming selecionou rapidamente os cubos de energia de que precisava desta vez e, em seguida, pagou sob o olhar atento do irmão Indedei. Todo o processo foi muito tranquilo. Ficou claro que o Indedei achou essa tarefa simples muito fácil de executar. E alguns clientes que chegaram mais tarde, depois de se maravilharem com o novo ajudante, também concluíram suas compras sem problemas. Ao ver essa cena, Lin Feng finalmente se sentiu completamente à vontade. No momento em que ele estava prestes a ir para a cozinha preparar o café da manhã, dois alunos vestindo uniformes da escola secundária N1 de Wutongo entraram. Eles examinaram cautelosamente os arredores, finalmente fixando o olhar em Lin Feng, que ainda não havia partido. Lin, irmãozinho Lin. O que foi? Lin Feng se virou para olhá-los. Os dois garotos trocaram olhares, então um deles deu um passo à frente. Somos alunos da escola secundária N1 de Wutongo, apresentados pela professora Qinshu. Ela disse que aqui vocês podem fortalecer seus Pokémon. Isso é verdade? Lin Feng parecia perplexo. Zhang Wu e Luo são alunos do segundo ano da escola secundária N1 de Wutongo neste ano. Durante o exame de admissão para o terceiro ano, eles assistiram à batalha entre Vatortley e Lava. Eles ficaram imediatamente muito surpresos, sem conseguir acreditar que um aluno do terceiro ano pudesse ter um Pokémon tão poderoso. Parecia que estava quase pronto para evoluir para um Blastoise. Mais tarde, eles souberam que o Vatortley do Sr. Qinshu era apenas um Skittle que nem sequer conseguia levantar a cabeça para usar o ataque rápido antes das férias de verão, o que os chocou ainda mais. Nesse instante, o veterano também revelou o método para se fortalecer. Era um lugar chamado Viveiro Vizinho. Inesperadamente, um tufão adiou o plano, mas agora, ao verem Lin Feng, um pensamento inevitavelmente surgiu em suas mentes. O dono desta loja parece tão jovem. Eles tinham a impressão de que ele não era muito mais velho do que eles. É um fato bem conhecido que juventude e ser um reprodutor poderoso não costumam andar juntos. A veterana Qinshu disse isso. Ela disse que o segredo para Vatortley se tornar poderoso está neste berçário. Zhang Wu foi mais ousado e perguntou diretamente: Você pode tornar nossos Pokémon muito poderosos? Lin Feng ficou parado e sorriu. Tornar-se poderoso. Que nível é considerado poderoso? Cada pessoa tem um conceito diferente de força. Assim como o veterano Qinshu, derrotando o examinador na avaliação. Luo disse timidamente. Já Zhang Wu retrucou: Derrotar um examinador não é nada. Tornar-se como o campeão Feng Yang, isso sim é poder. Seus olhos brilhavam com admiração. Ter grandes objetivos é bom, mas você também precisa ser realista. Lin Feng riu alegremente. Ele percebeu personalidades diferentes nos dois. Luo era mais pragmático, enquanto Zhang Wu era agressivo. Existem muitas maneiras de ficar mais forte. Uma delas é criar Pokémon com cuidado, consumindo cubos de energia valiosos ou boas frutas. Os dois se entreolharam com dificuldade. Eram apenas estudantes e não tinham muito dinheiro. Lin Feng então disse: Que tal isso? Se vocês realmente querem progredir, eu tenho um método de desafio aqui. Gostariam de experimentá-lo? Deveria deixar seus Pokémon mais fortes. Ambos assentiram em uníssono.
Lin Feng pediu que esperassem um instante, foi até a plantação e selecionou alguns Pidgey e Pidgeotto que estavam patrulhando, colocando-os em Pokébolas. Voltando para a entrada, ele disse aos adolescentes: vamos encontrar um lugar aberto. Fim do capítulo 142. Duas pessoas buscando se tornar mais fortes. Na cidade de Wutongo, ainda havia muitos espaços abertos. A cidade costumava ter uma população permanente de pelo menos 100 famílias. Embora fosse uma cidade pequena, era muito mais animada do que é agora. Portanto, a cidade de Wutongo não era pequena, era apenas pouco povoada. Lin Feng conduziu os dois até uma casa vazia de estilo ocidental. Era uma casa em frente ao viveiro, ao longo do caminho Qingxi, em direção à saída da cidade. Possuía um grande pátio na frente. Antigamente, muitos treinadores vinham aqui para batalhar. Mais tarde, o dono da casa saiu por razões desconhecidas, e o local ficou abandonado. Ao longo de 10 anos, o pátio ficou irreconhecível devido à vegetação, com ervas daninhas rompendo o piso de concreto. No entanto, o local ainda era bastante grande. Lin Feng sentiu-se um pouco emocionado, pois não vinha aqui há vários anos. No piscar de olhos, tudo mudou. O local é simples, então vamos escolhê-lo como nosso campo de batalha. Ele se virou e disse aos seus dois alunos: agora, libertem seus Pokémon. Os dois trocaram olhares, e uma Pokébola apareceu em cada uma de suas mãos. Acompanhado por um clarão de luz vermelha, dois Pokémon apareceram diante de Lin Feng. Um deles era um pequeno rato elétrico amarelo, um Pichu. Tinha bochechas rosadas, que eram seus órgãos geradores de eletricidade. O outro era um Nidoran. Lin Feng verificou as estatísticas. Pokémon, Pichu sexo, feminino habilidade, estântica potencial, azul valores individuais, HP, 18, ataque, 10, ataque especial, 18, defesa, 5, defesa especial, 6, velocidade, 26, força, nível 8, 9 habilidades, carinho, choque do trovão, chicote de cauda. Pokémon, Nidoran sexo, masculino habilidade, ponto venenoso potencial, verde valores individuais, HP, 21, ataque, 10, ataque especial, 12, defesa, 15, defesa especial, 16, velocidade, 6, força, nível 7, 9 habilidades, olhar penetrante, concentração de energia, chute duplo, ferrão venenoso. De fato, ambos eram recém-nascidos. Lin Feng ponderou e libertou os dois Pidgey, um Pidgeotto e um Pidgeot que havia trazido. O pátio se encheu de campos. Alimentados por Lin Feng, todos estavam com penas lustrosas. Os estudantes ficaram impressionados. Tantos. Ao verem o Pidgeot voando na frente, seus corações estremeceram. Porque aquele Pidgeot tinha um leve toque de chama em seu corpo e era tão grande. Eu tenho um método de treinamento aqui, refletiu Lin Feng. Vamos chamar isso de desafio aéreo. Ele tem duas formas. A primeira é fazer com que Pidgey e Pidgeotto ataquem seus Pokémon do ar. O objetivo é resistir por 30 segundos sem ser atingido. A segunda forma consiste em encontrar uma maneira de atacar o Pidgey no céu. A cada nível que você passar, recompensarei seu Pokémon com um cubo de energia especial. Este cubo pode aumentar rapidamente a proficiência em habilidades ou impulsionar os valores de esforço. Lin Feng explicou que, por ser a primeira vez, seria gratuito. Os dois estudantes, Zhang Wu e Lu, aceitaram imediatamente. Eles sabiam que esse tipo de treinamento em academias era caro. Certo, então vamos começar com 2 Pidgey, um para cada um de vocês. Ao sinal de Lin Feng, 2 Pidgey desceram. Eles estavam nos níveis 18 ou 19, quase evoluindo, e sua presença não era menor do que a de um Pidgeotto selvagem. Lulu escolheu a segunda forma, querendo atacar o Pidgey com seu Pichu. Ele pensou, quão difícil isso poderia ser. Meu Pichu é muito talentoso em velocidade. Pichu, use uma choque do trovão. O Pichu esfregou as bochechas, liberando uma corrente elétrica da espessura de um dedo em direção ao pássaro. Mas a ação preparatória foi óbvia demais. O Pidgey, treinado por Gardevoir, apenas deslocou o corpo graciosamente e desviou. Lulu estava perplexo. Tão fácil assim. Fim do capítulo 143. Notícias estranhas da cidade de Aiko. Ao ver as duas pessoas surpresas, Lin Feng sorriu. O berçário tem cubos de energia e super poções para cura. Se estiverem feridos ou sem energia, podem vir ao berçário comprá-los. Me avisem quando passarem por aqui. Os dois adolescentes, com cerca de 15 ou 16 anos, estavam numa idade em que transbordavam espírito de luta. Eles não acharam entediante. Pelo contrário, consideraram esse desafio muito interessante. Lin Feng olhou para Pidgeot, dizendo-lhe para ter cuidado para que eles não estendessem o campo de batalha em direção à vila. Depois disso, ele foi embora. Na realidade, Lin Feng não achava que eles teriam alguma chance de sucesso agora, porque enquanto seus Pokémon estavam melhorando, Pidgey e Pidgeotto também estavam. Mas não era um problema. No desafio, eles certamente teriam ganhos. Além disso, ele poderia estabelecer um prêmio de compensação para desafios não realizados. Ao retornar à creche, ele viu seu irmão, Indedei, que estava gradualmente se tornando proficiente no trabalho de caixa. De repente, Lin Feng relaxou e sentiu-se um pouco entediado. Talvez eu pudesse tentar desenvolver outros desafios.
Logo em seguida, esse pensamento lhe passou pela cabeça. Assim como no desafio do céu, os Pokémon de Lu e Zangwu certamente consumiriam muita energia. Se dependessem dos cubos de energia do berçário, o custo de tempo de recuperação seria menor. Se os desafios se tornarem populares, muitos treinadores comprarão cubos de energia. Por que me sinto como se estivesse lutando contra um chefe de jogo? Murmurou para si mesmo. Lin Feng deixou essa ideia de lado por um momento, pois pensou em algo mais urgente, a obra na estrada. Ele precisava perguntar ao prefeito sobre o processo. Vamos lá, Rotom, venha comigo um pouco. Lin Feng olhou para o Rotom flutuando no ar. Conforme o número de Pokémon na creche aumentava, o trabalho de Rotom se tornava mais fácil. Eevee e Vulpix de Alola também saíram da sala nesse momento. Vale mencionar que, como não havia quarto preparado para Eevee, ela e Vulpix de Alola estavam dormindo com ele para aumentar o afeto. Ao mesmo tempo, Lin Feng também encontrou o golpe Baby do Eevee e o ensinou ao seu Eevee. Dentre todas as evoluções do Eevee, a sua favorita ainda era a Sylveon. Para isso, ele até perguntou ao Eevee ontem à noite sobre a forma em que ele queria evoluir. Ele descreveu meticulosamente as vantagens e desvantagens de cada evolução, mas seus olhos inconscientemente se voltaram para as imagens do Sylveon. Esse comportamento foi imediatamente exposto por Gardevoir, que estava em seu quarto ontem. Depois que Gardevoir terminou de fazer cubos de energia com ele, ela o seguiu até o quarto. Enquanto conversavam sobre a evolução do Vulpix de Alola, a resposta do garotinho foi hesitante. Ele queria encantar Lin Feng com um Vulpix, mas também se perguntava se ficaria mais forte para ajudar no trabalho. Lin Feng não o forçou. Ele então perguntou a Eevee sobre sua evolução e listou as 8 formas com fotos. No entanto, seu olhar continuava vagar e a se fixar em Sylveon. Gardevoir apontou para ele e disse: Gardevoir, o que você acha deste? Parece muito bonito. Então, Eevee, que não tinha uma opinião forte, achou que esta era a que parecia melhor e escolheu Sylveon. Lin Feng ficou surpreso com a assistência de Gardevoir. Voltando ao presente. Nenhum? Leve-me, leve-me. Vulpix de Alola correu até ele, usando o encanto. Foi extremamente eficaz. Tudo bem, eu aceito você. Lin Feng pegou no colo e olhou para Eevee. Você quer ir, Eevee? Vui. Ok. Eevee assentiu e lembrou-se silenciosamente das ações de Vulpix de Alola. Eevee percebeu que, contanto que Vulpix usasse aquela expressão, Lin Feng basicamente concordava com qualquer pedido. Que jogada incrível! Lin Feng os deixou caminhar um de cada lado. Ele pensou que, como ambos pertencem à família das raposas, precisavam passear diariamente. A casa do prefeito ficava perto da saída da cidade. Quando Lin Feng chegou, o prefeito Anil estava em casa e seus olhos brilharam. Quer dizer que você vai consertar toda essa rua? Acho que sim. Sempre dizem que é inconveniente viajar, e eu ganhei algum dinheiro. Ótimo. Vou me encarregar de contatar alguém, disse o prefeito com um sorriso aliviado. Você está se saindo ainda melhor do que seu pai. Ele era um vagabundo preguiçoso. Ao ouvir isso, Lin Feng riu. A impressão que tinha do pai era de que ele era muito bom em Pokémon e respondia a qualquer pergunta, mas era muito preguiçoso. Já a mãe era muito bonita, flertava com o pai todos os dias e tinha uma mentalidade jovial. Ele sentia falta disso. Após se despedir, Lin Feng se preparou para voltar. No caminho, Rotom anunciou de repente: Loto. Mestre, parece haver algumas notícias peculiares da cidade de Aikou hoje. Gostaria de ouvi-las. Fim do capítulo. Capítulo 144. Campeão Feng Yang Darkrai. Notícias estranhas. Lin Feng ficou atônito por um momento. Diga-me, que notícia estranha? Loto trocando de lugar com você, mestre. A tela do telefone, controlada por Rotom, mudou e rapidamente exibiu a mensagem. Às 8 da manhã de hoje, um grande número de moradores da cidade de Aikou relatou à aliança que teve um pesadelo na noite passada. De acordo com muitos moradores, a forma do pesadelo variou, mas foi extremamente aterrorizante. Este assunto atraiu a grande atenção da aliança. O campeão Feng Yang já interveio e acreditamos que ele nos dará uma resposta em breve. Pesadelo. O coração de Lin Feng deu um salto. Não se podia culpá-lo por ser sensível. Gardevoir havia dominado completamente a energia de pesadelo de Darkrai recentemente, e não fazia muito tempo desde então. Agora, tal fenômeno havia ocorrido na cidade de Aikou. É importante saber que a cidade de Aikou não fica longe da cidade de Vuton. Na verdade, são duas cidades vizinhas. Além disso, a cidade de Aikou é muito maior que a cidade de Vuton, uma verdadeira cidade de primeira linha. Não importa como eu analise, parece que eles estão procurando por Gardevoir a propósito. Qual Darkrai poderia ser? Mas o campeão já se envolveu, então não deve ser um grande problema, certo? Vários pensamentos passaram pela mente de Lin Feng, e então ele suspirou. Se eles realmente estivessem vindo atrás dele, não havia como se esconder. Agora, ele só podia esperar que o campeão Feng Yang conseguisse resolver essa questão com sucesso. Lin Feng não estava muito preocupado com isso. Quanto ao Pokémon Pesadelo Darkrai, eles têm sua própria espécie, então suas forças também variam. Nem todo Darkrai consegue enfrentar os deuses espaciais e temporais. E a força do campeão da Aliança da China Oriental é extraordinária.
Segundo fontes não oficiais, o Sr. Feng Yang possui um Pokémon capaz de rivalizar com um Pokémon lendário, e ele é do tipo tradicional de primeira linha. Embora a origem da notícia seja desconhecida, o Sr. Feng Yang de fato revelou um Pokémon lendário, Moltres, em batalha diante do público. Se tudo der errado, lutaremos. Aliás, Gardevoir já está quase no nível 90. Ela não deve estar completamente indefesa, certo? Lin Feng pensou consigo mesmo. De qualquer forma, era impossível fazer Gardevoir devolver esse poder. Ela mal havia conseguido dominar esse poder. Devolvê-lo assim, sem mais nem menos, deixaria impunes todas as suas mágoas acumuladas ao longo dos anos. Com uma leve sensação de desconforto, Lin Feng retornou ao berçário. Mas ao ver o jovem vestido de rosa parado na entrada da creche, esse desconforto desapareceu. Mewtwo. Cidade de Aikou. Centro Pokémon da cidade de Aikou. Sendo uma cidade de primeira linha na província de Xian, não inferior à cidade de Changsha, possui centenas de milhares de residentes permanentes. E hoje, dezenas de milhares de pessoas relataram coletivamente que tiveram um pesadelo extremamente assustador e, no final do pesadelo, viram uma figura. Essa figura era completamente negra, com um par de olhos vermelhos sangue, e no final, só restou uma frase: energia. Encontre minha energia. Por um tempo, as pessoas entraram em pânico. Todos pensavam que essa figura misteriosa queria absorver algum tipo de energia deles. Nesse momento, no centro da aliança da cidade de Aikou, um jovem alto vestindo uma camisa branca de mangas curtas com uma camisa bege por cima encarava Jenny com severidade. A fonte da energia do pesadelo foi encontrada. Ele era ninguém menos que o campeão Feng Yang da Aliança da China Oriental, eleito pelo torneio Zhongyan, e o campeão reinante por 10 anos consecutivos. 10 anos de fama acumulada já haviam elevado sua reputação a um nível muito alto. Seu nome, na Aliança da China Oriental, quase se tornou um nome familiar. Muitos jovens treinadores o admiravam e o viam como um exemplo a ser seguido. Jenny olhou para a tela virtual à sua frente, enxugou o suor e, quando a barra de progresso chegou ao fim, respirou aliviada. Foi encontrado. Na tela virtual, após o desaparecimento da barra de progresso, surgiu um mapa da cidade de Aikou, emitindo energia negra. As áreas de maior concentração dessa energia foram então reveladas. É o porto. No instante em que a energia negra apareceu, Jenny exclamou em voz alta. Mas quando ela virou a cabeça, Feng Yang já havia desaparecido do lugar. No céu, Feng Yang, montado em Moltres, estava imerso em pensamentos. Na opinião dele, uma energia tão intensa e assustadora só poderia ser produzida por um tipo de Pokémon. Sem dúvida, Darkrai havia vindo para cá. Mas, até onde ele sabia, não havia nenhum Darkrai na Aliança da China Oriental. Isso significava que esse Darkrai tinha vindo de outro lugar. Uma jornada tão longa, e causando tanta comoção, deixava claro que aquele Darkrai viera com um propósito específico. Então, o que ele veio fazer aqui? Esse pensamento passou pela mente de Feng Yang enquanto ele olhava para o seu destino cada vez mais próximo, tomado pela confusão. A velocidade de Moltres era impressionante. Em apenas 1 ou 2 minutos, eles foram do centro da cidade ao porto. A energia do pesadelo está emanando daqui. Então, falando logicamente, Feng Yang olhou de cima. Ao contrário da agitação habitual, o porto estava hoje excepcionalmente tranquilo, com apenas alguns barcos de pesca atracados na costa. Ele examinou os arredores, com um toque de melancolia nos olhos. Ele não tinha um Pokémon adequado para a investigação. Se Darkrai insistisse em se esconder, ele teria que pedir ajuda à elite de Pokémon do tipo psíquico. No momento em que Feng Yang estava prestes a pegar o relatório da investigação para examiná-lo cuidadosamente, seus movimentos pararam e uma leve rigidez tomou conta de seu corpo. Uma figura sombria apareceu lentamente diante dele. Forma negra flutuante, olhos azuis esverdeados. É você mesmo, Darkrai. O olhar de Feng Yang tornou-se sério. Só pela aura que esse Darkrai emanava, definitivamente havia superado o nível de campeão. Humano, eu quero te pedir um favor. Darkrai foi muito direto. O Pokémon sob aquele humano era o Pokémon mais forte que ele já tinha visto. Então, imediatamente, apresentou o seu pedido. Um favor? Você causou toda essa confusão só para que a gente te ajudasse? A expressão de Feng Yang ficou tensa. Essa comoção não foi pequena. Dezenas de milhares de pessoas foram afetadas pelo pesadelo. Sim, Darkrai não achava que tivesse feito nada de errado. Esses humanos tiveram apenas um pesadelo. Seus corpos não seriam afetados de forma alguma. Feng Yang cerrou os punhos, já tendo derrotado esse Darkrai 1 milhão de vezes em sua mente, mas então considerou a força do oponente e ainda disse: diga-me, o que é isso? Fim do capítulo. Capítulo 145. Cebola Vermelha nível 100. Mewtwo. Não era que Feng Yang temesse um conflito com esse Darkrai. Pelo contrário, ele agora carregava as responsabilidades de um campeão. Naturalmente, as coisas que ele tinha que considerar não podiam ser baseadas apenas em opinião pessoal. Mas, ao saber do pedido de Darkrai, a expressão de Feng Yang tornou-se estranha. Encontrar um Pokémon. Um Pokémon muito forte, e depois um Pokémon que possuía a mesma energia. 3 pré-condições, nenhuma delas útil. Como é que eu vou encontrar isso? Feng Yang mergulhou em profunda reflexão, dentro do berçário.
Após conduzir Mewtwo até a plantação, Lin Feng olhou para o jovem em que Mewtwo havia se transformado, com um toque de surpresa no rosto. Por que você está aqui? Mewtwo disse calmamente. Após minhas viagens, cheguei aqui. Diferentemente do último encontro, Lin Feng não percebeu muita hostilidade da parte dele desta vez. Há mais uma coisa. Planejo levar Dragonite comigo desta vez. Preciso dele para entregar uma mensagem. Lin Feng exclamou e uma expressão de confusão surgiu em seu rosto antes de ele voltar imediatamente à realidade. Se Dragonite era necessário para entregar uma mensagem, isso não significava que a trama de Mewtwo contra-ataca estava prestes a começar. Por falar nisso, com a participação dele desta vez, será que Mewtwo seria muito mais gentil com Ash e os outros? Ele parece estar se saindo muito bem aqui. Mewtwo disse num tom um tanto inexplicável. Quando chegou, ele já tinha dado uma olhada em Dragonite, mas ao ver o físico consideravelmente mais arredondado dele, uma estranha sensação de inveja surgiu dentro dele. Este dragão devia estar se alimentando muito bem por aqui. Lin Feng riu em concordância. Sim, com certeza. Ele é o que mais come por aqui agora. Mewtwo continuou calmamente. Por quanto tempo você vai precisar dele? Lin Feng não percebeu a estranheza em seu tom e continuou com indiferença. Vou começar a trabalhar na construção da estrada daqui a alguns dias, e talvez ainda precise dele. Apenas 3, 5 ou 6 dias, não vai demorar muito. O tom de Mewtwo ficou ainda mais calmo. Certo. Lin Feng perguntou novamente. Você quer comer alguma coisa? Ao ouvir isso, a expressão de Mewtwo mudou de calma para um sorriso. Da última vez tudo ficará bem. Lin Feng assentiu com a cabeça. Bife e sopa, certo? Ok, por favor, espere um momento. Eu preparo para você ao meio-dia. Então, ele acrescentou, entusiasmado. Já faz um tempo que você não vem aqui. Há tantos outros pratos deliciosos que posso preparar agora. Você pode experimentá-los mais tarde. Ele também deu uma olhada em seu painel. Pokémon, Mewtwo gênero, sem gênero habilidade, pressão aptidão, divina valores individuais, HP, 28, ataque, 31, ataque especial, 31, defesa, 28, defesa especial, 29, velocidade, 31, força, nível sem habilidades, desabilitar, confusão, rápido, poder ancestral, orvalho da vida, psíquico, alegria, 60 afeto, 70. Ao ver tal painel, uma grande sensação de segurança surgiu imediatamente em seu coração. Até mesmo Mewtwo tinha 70 de afeição. Com essa força, quem ousaria vir? Ao verem um estranho chegar de repente à plantação, todos os Pokémon, exceto aqueles que já haviam conhecido Mewtwo, ficaram um pouco surpresos. Porque na plantação, além de Qinchu, Lin Feng não permitia que mais ninguém entrasse. Os pombos no céu frequentemente emitiam gritos de aviso para os clientes que tentavam entrar. Com o tempo, todos perceberam que a plantação não recebia ninguém de braços abertos. Dentre eles, Gardevoir foi o que teve a reação mais forte. Seu comportamento normalmente preguiçoso se transformou imediatamente em vigilância ao avistar Mewtwo. Sentiu um poder psíquico maior que o seu próprio vindo desse humano. Felizmente, essa pessoa não parecia ter más intenções e parecia ter um bom relacionamento com Lin Feng. Mewtwo engoliu em seco, mas sua expressão facial permaneceu inalterada. Lin Feng o acompanhou enquanto colhiam legumes e perguntou casualmente. A propósito, o que você tem feito nestes últimos dias? Eu fui para Johto e também para a região de Kalos, respondeu Mewtwo com muita sinceridade. Você pretende retornar à região de Kanto depois? Sim, Mewtwo fez uma pausa. Pretendo realizar um jogo lá, convidando treinadores humanos para participar e testar minhas ideias. Lin Feng brincou. Posso participar? Para ser sincero, ele realmente queria ver alguns dos protagonistas desse mundo, como Satoshi. Mewtwo ficou em silêncio. Estou brincando, não seja tão sério. Não posso deixar esse grupo enorme de Pokémon para ir jogar com você. Lin Feng colocou os vegetais colhidos em uma bola de armazenamento, levantou-se e deu um tapinha no ombro de Mewtwo. Ele estava prestes a ir para o berçário quando ouviu a voz de superior. Ele não sabia quando havia nadado para trás dele, tocando o ombro de Lin Feng com a cauda. Mostre, veja isto. Lin Feng o seguiu até o local indicado e logo avistou várias cebolinhas vermelhas. Puxa vida, depois que a sorte aumentou, agora existem muitas plantas mutantes. Com uma exclamação, Lin Feng examinou a cebolinha vermelha. Cebolinha fresca com sabor intenso, pode ser adicionada a outros pratos para elevar o sabor e a classificação do prato em um nível. Também pode ser usada como arma por certos Pokémon com efeitos especiais quando usada dessa forma. Realça o sabor e também pode ser usado como arma. Ao ver essa descrição, Lin Feng ficou estupefato. Usado como arma. Que Pokémon usaria uma cebolinha como arma? Só Farfetch'd, né? Ao pensar nessa imagem, Lin Feng inexplicavelmente sentiu vontade de rir. Em seguida, retirou uma cebolinha vermelha. Ele a usaria para realçar o sabor. Muito bem, parece que você chegou na hora certa, disse Lin Feng para Mewtwo, guardando a cebolinha. Mewtwo não sabia o que tinha acontecido. Aquela plantação parecia completamente diferente de quando ele estivera pela última vez.
Ele não conhecia o lugar, então não se atreveu a vagar por ali e só pôde seguir Lin Feng. E neste exato momento, Rotom voou na direção do berçário. Loto mestre, há uma mensagem aqui. Parece ter sido enviada pela Aliança para todos os cidadãos da cidade de Aikou e cidades vizinhas. Você gostaria de vê-la? Enviado pela Aliança. Ao ouvir Rotom dizer isso, Lin Feng imediatamente se lembrou da notícia que Rotom havia transmitido naquela manhã. Ele se perguntou se Darkrai não conseguiria encontrar o local e, por isso, queria usar o poder humano para procurar sua Gardevoir. Deixe-me ver. Lin Feng pediu a Rotom que se aproximasse. Fim do capítulo. Capítulo 146. Vamos comer. Primeiro aviso da Aliança. Cidadãos da cidade de Aikou e arredores, bem como treinadores em viagem, fiquem atentos. Se você tem tido pesadelos frequentes recentemente, por favor, relate-os imediatamente ao centro Pokémon mais próximo. A Aliança oferecerá uma recompensa que varia de 50.000 a 1 milhão de yuans após a confirmação. Além disso, se você descobriu recentemente um Pokémon particularmente forte de outra região com habilidades de pesadelo, preste atenção também. Loto é assim mesmo, parece que o Champion também postou um vídeo. Rotom flutuou no ar e respondeu. A sensibilidade aos pesadelos rapidamente chamou a atenção de Gardevoir, e ela também flutuou até lá. Gardevoir. Lin Feng deu de ombros. Parece que a entidade que lhe concedeu o poder da maldição percebeu que esse poder não lhe pertence. Gardevoir. O olhar de Gardevoir congelou e, em suas memórias turvas, ela se lembrou daquela figura negra de antes. Disse que os Pokémon brilhantes sofrem discriminação por parte de outros da mesma espécie. Mas, na verdade, quando era jovem, ela não sofreu discriminação nem bullying. Acontece que a cor da pele dela se destacava excepcionalmente entre os outros Halts, então ela se sentia muito especial. Portanto, os Halts daquela época costumavam praticar suas habilidades sozinhos. Em meio a essa vida, um dia, Darkrai a encontrou e disse, posso te tornar mais forte, mas com a condição de que todos os seres vivos ao seu redor sejam atormentados por pesadelos no futuro. O que você acha? A jovem Halts não fazia ideia de que todos os dons do destino vêm com um preço, e concordou com a condição sem hesitar. Depois, quando Halts voltou para o seu grupo, os pesadelos já tinham começado. Qualquer Pokémon que meditasse perto dela inexplicavelmente cairia em um pesadelo. Isso era inaceitável para uma espécie de Pokémon do tipo psíquico. A Gardevoir do grupo seguiu rapidamente o poder psíquico para encontrar a fonte da energia do pesadelo, que era ela mesma. Inicialmente, eles até se perguntaram se poderiam ajudar Halts a resolver tais pesadelos, mas depois, eles descobriram que essa energia de pesadelo era deixada por um Pokémon muito superior a eles, então todos desistiram. Desta vez, o único destino que restava para Halts era a expulsão. Os Gardevoir não permitiriam que um Halts que pudesse ter um impacto tão significativo sobre eles permanecesse no grupo. Isso não só os afetaria, como também causaria sérios problemas de desenvolvimento para as novas gerações. Os Halts daquela época não entenderam esse ponto. De repente, ela sentiu como se o céu tivesse desabado. Viver sozinha não era fácil. Ela era como uma pequena criatura desorientada, deixando sua espécie para trás e tendo que se virar sozinha. A sobrevivência na natureza, embora não fosse tão difícil quanto ela imaginava, causaria um alvoroço por onde passasse. Isso fez com que a jovem Halts sempre carregasse um pouco de culpa no coração e, ao mesmo tempo, nutrisse um certo ressentimento em relação àquela figura negra. Ela acreditava que fora ele quem lhe causara tudo aquilo. Mais tarde, conforme sua força aumentava gradualmente e ela evoluía para Gardevoir, ela compreendeu que fora ela mesma quem aceitara o presente de Darkrai naquele momento. Mas, em contrapartida, ela também pagou o preço pelos últimos 10 anos. Ora, se quisesse recuperar esse poder, Gardevoir certamente não concordaria. Gardevoir, será que ela está aqui para recuperar seu poder? Não sei. Lin Feng balançou a cabeça e olhou para Rotom. Reproduza o vídeo oficial da Aliança. Loto, está bem, mestre. Rotom rapidamente exibiu um vídeo. O homem no vídeo, montado em Moltres, claramente teve o vídeo gravado às pressas. O conteúdo do vídeo também era muito simples, apenas descrevia o motivo do envio desta mensagem da Aliança. Isso pode demonstrar a gravidade da situação. Afinal, até mesmo o campeão da Aliança estava muito preocupado com essa questão. E as recompensas eram generosas. Basicamente, todo mundo daria uma olhada. Esquece, ignora ele. O mundo é grande, mas comer é o maior de todos. Lin Feng balançou a cabeça, deixando de prestar atenção. Mesmo que ele fosse procurar esse Darkrai, teria que ser depois de terminar de comer. E ao ouvir falar em alimentação, Combusken foi o que mais reagiu. Ele imediatamente pôs a cabeça para fora do galinheiro. Chá. O rosto de Lin Feng escureceu. Você nem comeu ainda e já está super animado. Ele olhou as horas e viu que já estava quase na hora do jantar. Nesse momento, Dragonite deve estar voando em breve. E, de fato, em pouco tempo, uma figura amarelo-alaranjada cruzou o céu como um relâmpago. Mas quando essa figura amarelo-alaranjada viu o jovem ao lado de Lin Feng lá embaixo, seu rosto imediatamente se fechou. Dragonite pareceu lutar por um longo tempo no ar e, finalmente, desceu e pousou.
Fracamente, vovô, não, você não disse que ia viajar. Por que você voltou tão cedo? Ao ver Dragonite nesse estado, Lin Feng naturalmente soube o que estava pensando. Ah, Dragonite. Meu tio veio te buscar. Ele quer que você entregue uma carta, mas não é nenhum problema. Ele disse que alguns dias seriam suficientes. Uau! Sério? Dragonite olhou para meu tio incrédulo. A boca de meu tio se contraiu, pensando que estava vivendo tão bem ali que também sentia inveja. Então ele voltou a se acalmar. É verdade. Ao mesmo tempo, ele também refletia sobre seu futuro destino. Este seria o seu teste final em relação à relação entre humanos e Pokémon. E depois de concluir esse teste, para ser sincero, ele ficou muito confuso porque não sabia para onde ir. Esquece, vou fazer isso um passo de cada vez. O pensamento passou pela sua mente, e meu tio balançou a cabeça. Observando Lin Feng caminhando em direção ao berçário, ele o seguiu. Após Lin Feng chegar à creche, ele primeiro verificou o trabalho do irmão Dedei. Encontrando tudo em ordem, estava prestes a ir para a cozinha cozinhar quando viu os dois estudantes do ensino médio de antes entrarem na creche. Eles escolheram a dedo, comprando 1/5 da quantidade de cubos de energia de resistência. Eles também murmuravam, é muito difícil. Como aquele PJ consegue voar tão rápido e com tanta firmeza? Mas sinto que a habilidade do Pichu está aumentando muito rapidamente com esses desafios. O outro estudante do ensino médio respondeu, sim, sim. Meu Nidoran também está muito mais flexível do que antes. O principal é que os cubos de energia comprados na loja recuperam a energia tão rapidamente. Ela se recupera totalmente em 3 ou 4 minutos, mas é um pouco caro demais. Ei, não diga isso, não diga isso. Aquele irmãozinho Lin disse que hoje é de graça. Talvez da próxima vez cobrem, precisamos aproveitar a oportunidade de hoje. Os dois compraram alguns cubos de energia e saíram apressados. E Lin Feng, ao ouvir a conversa, não pôde deixar de ficar um pouco surpreso. Eles ficaram debatendo aqui a manhã toda. Fim do capítulo 147. Jantar com meu tio Lin Feng não pôde deixar de admirar o comportamento persistente deles em relação a devaneios. Balançando a cabeça, Lin Feng caminhou em direção à cozinha. Exatamente como ele disse, comer é a coisa mais importante do mundo. Ao chegar à cozinha, ele olhou para meu tio, que o havia seguido, e não resistiu à tentação de provocá-lo. Você veio ajudar a controlar o fogo. A expressão de meu tio congelou por um momento, então, sem saber o que dizer, ele simplesmente assentiu com a cabeça. Lin Feng não disse muito mais. Certo, igual da última vez, só fique de olho no fogo da sopa. Ele retirou os ingredientes da geladeira, preparou os materiais para a sopa e, em seguida, deixou meu tio vigiando o fogo antes de começar a cozinhar. Lin Feng primeiro pegou uma garrafa de vinho de uva com mel, bebeu um pouco e depois começou a trabalhar. À medida que mais e mais Pokémon se juntavam à plantação, a consequência mais direta foi que cada vez mais comida precisava ser preparada. Felizmente, Lin Feng agora possuía habilidades psíquicas, permitindo-lhe realizar várias tarefas simultaneamente, e com a ajuda ocasional de Gardevoir, ele não se atrapalhava, conseguindo servir as refeições em no máximo 1 hora. Miltank quer comer, então desta vez vou fritar algumas costeletas de porco e depois fazer uma sopa de osso de boi. Assim que suas palavras foram proferidas, seu poder psíquico fez com que os ingredientes se movessem rapidamente. A farinha foi colocada na água amassada, seguida pelo mel doce da Kombi e pelo leite Momo, e então levada ao vaporizador. Em seguida, veio o leite fresco com mel da Butterfree, que era muito simples. As costeletas de porco foram limpas, levadas para a chapa e, com um chiado, exalaram um aroma encantador, realçado pelo tempero e pela deliciosa cebolinha vermelha, que o texto menciona como Farfetch'd, devido à tradução do item de arma, recém-adquirida, cortada e adicionada. Prato de grau lá, deliciosas costeletas de porco fritas na panela Farfetch'd, um prato especial feito com ingredientes especiais, extremamente saboroso. Efeito de cozimento 1. Os Pokémon que o consomem podem aumentar sua eficiência de recuperação de energia em 50% em um curto período, e o consumo a longo prazo pode levar a uma melhoria geral na eficiência de recuperação. Efeito de cozimento 2. Depois que Farfetch'd o consumir, a eficácia de seus golpes do tipo corte pode ser aprimorada. Ao ver tal efeito, a boca de Lin Feng se contraiu. É assim que funciona o princípio coma o que você quer melhorar? Aliás, o Farfetch'd come carne. Ou será que come Farfetch'd? No entanto, esse efeito pareceu um tanto comum na receita de Lin Feng. Depois de fritar as costeletas, era hora de processar os vegetais. Primeiro o repolho grande, num refogado, mas para desenvolver mais pratos, Lin Feng também preparou um mingau de repolho. Mingau de folhas de repolho de grau B, mingau feito com Vang Vang Valley folhas de repolho, alivia o calor e dissipa a umidade. Efeito do cozimento. Após o consumo, pode remover certos níveis de condições anormais, superpoderes, impostas por Pokémon. Quando terminou, havia passado exatamente 1 hora. A sopa de Mewtwo também estava pronta. Olhando para a cozinha totalmente utilizada, Lin Feng pensou, parece que a cozinha está um pouco pequena agora. Ele agora usava Psychic para preparar vários pratos, mas os 3 fogões não eram suficientes.
Ele decidiu que precisava de uma cozinha dedicada ao lado do jardim e pensou em chamar a equipe da Machamp, referida contextualmente como equipe Opa/Timbur, para construir. Tendo decidido, ele levou a comida para o jardim, gritando: o jantar está pronto. Entregou a Miltank seus bolinhos e buscou os Indedei ao creme no berçário. Os outros Pokémon já haviam assumido suas posições. Combusken estava sentado em uma cadeira usando talheres, exigência de Linfen para que não usassem as mãos. Serperior utilizava faca e garfo controlados pelo chicote de vinha. O mais inconveniente era Milotic, que precisava ser trazido pela confusão e alimentado manualmente. Agora, junto com Mewtwo e os Indedei, eles também se sentaram à mesa. O Indedei mais jovem era um pouco reservado. Linfen serviu vinho de uva com mel para todos. Venham. Todos, bebam. Eu termino o meu, vocês podem beber o quanto quiserem. Aqueles com boa tolerância, como Gardevoir e Combusken, ficaram bem. Já Serperior e Dragonite ficaram com o rosto avermelhado. A Indedei fêmea também tinha baixa tolerância. Com apenas 2 dedos de vinho, seu rosto ficou incrivelmente vermelho e ela se inclinou para o irmão, animada. Indedei, a comida aqui é tão deliciosa, todos são tão ótimos. Mewtwo, que havia bebido o vinho de uva com mel, olhou fixamente para o copo. Fim do capítulo. Capítulo 148. Mewtwo e Mew. Depois de viajar para tantos lugares, olhando para trás, a comida daqui continua sendo a melhor. Mesmo que seja apenas uma simples taça de vinho. Mewtwo murmurou em seu coração. Linfen, que também estava à mesa, de repente bateu palmas, percebendo. Ah, é verdade, Pidgeot e os outros também estão aqui. Pidgeot tinha sido enviado para os Key Challenge e ainda não tinha sido chamado. Gardevoir fechou os olhos e, em pouco tempo, assentiu com a cabeça. Gardevoir, eu já lhes contei. Que ótimo, só pode ser você, Gardevoir. Os olhos de Linfen brilharam. À medida que a força de Gardevoir aumentava, o alcance de seu poder psíquico também se expandia. No entanto, falando em Pidgeotto e Pidgeot, Linfen ficou um pouco surpreso. Porque ele não tinha visto aquele Pidgeotto que chegava pontualmente na hora da refeição hoje. Mas no segundo seguinte, fale de Pidgeotto, e Pidgeotto aparece. Um único Pidgeotto desceu repentinamente do céu. Habitualmente, pousava em seu lugar, pronto para se banquetear. Mas antes mesmo de dar uma mordida, percebeu que algo estava errado. Olhou em volta, finalmente fixando o olhar em Mewtwo, com um toque de dúvida nos olhos. O que é isso? Logo em seguida, os olhos de Pidgeotto brilharam. Não era este o alvo que procurava nesta viagem? E o olhar de Mewtwo, nesse momento, também se tornou sério. Segundo a organização humana que o criou, a equipe Rockcat, ele foi criado a partir de um Pokémon chamado Mew. Mais tarde, ele investigou. O Pokémon Mew possui os genes de qualquer Pokémon, o que significa que pode aprender a forma de qualquer um e se transformar. Agora, Mewtwo pressentiu uma origem semelhante neste Pidgeotto. Claramente, este não era um Pidgeotto simples. Mas, observando suas ações, Mewtwo de repente ficou em dúvida. Você também está se aproveitando da situação? Que coincidência, todos têm o mesmo objetivo. Mas ele reagiu imediatamente. Durante esse período de viagem, além de observar a relação entre humanos e Pokémon, ele também estava procurando por Mew. Foi uma busca quase instintiva. Mas ele procurou por muito tempo e não conseguiu encontrar. E finalmente descobriu isso aqui. Os dois Pokémon se entreolharam, finalmente fixando o olhar na comida deliciosa à sua frente. Por mais dúvidas que surgissem, elas não eram tão importantes quanto o banquete. Então, vamos comer primeiro. E Linfen, que vinha observando as reações dos dois, também respirou aliviado. Em sua memória, em Mewtwo contra-ataca, a primeira reação de Mewtwo ao ver Mew pareceu ser iniciar um ataque direto. Linfen não havia pensado nisso por um tempo, e só agora se deu conta. Os dois tinham uma relação inexplicável. Mas agora parecia que os dois não iriam brigar. No entanto, quando Linfen tirou uma costeleta de porco frita de edição especial, versão com erva de gato, para Mew, a expressão de Mewtwo não conseguiu se conter. Ele observou incrédulo enquanto Linfen atirava a costeleta no prato de Pidgeotto, e então não pôde evitar engolir em seco, ansioso. Que tipo de comida é essa? Por que tem um cheiro tão bom? Essa inquietação tornou-se ainda mais evidente depois de ver Pidgeotto comendo com tanto prazer. Até mesmo sua própria intuição apresentou alguns sinais da instabilidade. Gardevoir, essa oscilação foi notada por Gardevoir e Pidgeotto, que olharam para Mewtwo. Então Linfen também descobriu isso de forma muito natural. Após lançar um olhar para Pidgeotto, Linfen percebeu de repente: eu tinha me esquecido que você também parece ser desse tipo. Imediatamente, ele tirou uma garrafa de sua esfera de armazenamento e adicionou uma pequena quantidade ao prato de Mewtwo também. Na verdade, o preparo era o mesmo, com a única diferença de que a porção de Pidgeotto tinha uma pequena quantidade de erva de gato em pó. Este era um pó feito por Linfen a partir de folhas secas de erva de gato. Em menos de 3 segundos, ao ver o pó adicionado ao seu prato, a respiração de Mewtwo acelerou. Ele sentiu um impulso de se atirar sobre ele, mas se conteve. Apenas suas mãos tremiam levemente. Por quê? O que é isso? Como isso poderia deixá-lo tão entusiasmado?
Ele olhou para Lin Feng, encontrou encorajamento e hesitou por um momento, finalmente decidindo confiar. Depois de sentir o cheiro, ele cortou um pequeno pedaço e comeu. Então, duas palavras escaparam involuntariamente: delicioso. E então todo o seu corpo estremeceu, desejando poder se levantar e dançar ali mesmo. Mas o forte autocontrole de meu tio permitiu que ele dominasse esse desejo. Contanto que seja delicioso, Lin Feng começou a rir ao lado dele. Exatamente como ele pensava, embora meu tio andasse ereto, ele era na verdade um Pokémon felino. Enquanto fosse um felino, não conseguiria escapar do cheiro de erva de gato. No entanto, essa cena foi totalmente capturada por Pidgeotto, Mew, que estava comendo abaixo. Pidgeotto ficou estupefato. Esse humano claramente possuía seus genes, então suas preferências seriam semelhantes. Mas a chave era, tinha visto Lin Feng pegar voluntariamente seu Podigrama verde favorito e polvilhá-lo para o humano. A memória de Mew começou a se espalhar. Lembrou-se de que, todas as vezes, Lin Feng parecia polvilhar voluntariamente um pouco desse pó. Isso significava que Lin Feng já havia descoberto a identidade desse humano e a sua própria. Sempre achou que se disfarçava bem, mas nunca imaginou que Lin Feng já o tivesse descoberto há muito tempo e estivesse entrando no jogo. Ao pensar nisso, o coração de Mew foi subitamente tomado por vergonha e constrangimento. Ao perceber isso, Pidgeotto olhou novamente para a comida e, de repente, sentiu que já não era tão saborosa. O que ele deve fazer? Revelar a identidade ou continuar a fingir-se de desentendido? E assim, uma refeição passou com os vários pensamentos estranhos de Mew. Fim do capítulo. Capítulo 149. Feng Yang chega à casa de criação, Moltres. Após terminar sua refeição, Lin Feng não prestou atenção ao humor de Mew. Sua atenção estava agora totalmente voltada para a voz do sistema em sua mente. Parabéns ao anfitrião por aumentar o nível de prazer do meu tio de 50 para 88, recompensando com um doce raro de grau especial, 5 pacotes de quela dourada de grau especial e um conjunto da Mega Evolução do Gardevoir. Dessa vez, meu tio trouxe para ele um conjunto da Mega Evolução de Gardevoir. Isso significava que Gardevoir podia super evoluir. A força de Gardevoir já estava próxima do nível 90 e, agora, se passasse por uma Mega Evolução, sem dúvida atingiria o nível 90 de força. Após a refeição, era hora de limpar. Isso não exigia a intervenção de outros Pokémon. Lin Feng só precisava usar confusão, e tudo estaria resolvido rapidamente. Eles só precisavam retornar aos seus respectivos postos após comerem. No entanto, Lin Feng interrompeu meu tio, que estava prestes a partir com Dragonite, dizendo: espere, ainda preciso da sua ajuda com uma coisa. Mew estava escondendo sua identidade. Pedir sua ajuda significaria espola, e talvez nem conseguisse. A Mega Evolução já está amplamente difundida. Confiando apenas em Gardevoir, Lin Feng ainda estava um pouco inseguro, então planejou levar meu tio para enfrentar Darkrai. Meu tio, que estava prestes a alçar voo com Dragonite, parou e olhou silenciosamente para Lin Feng. Ele já havia se recuperado do estado inicial de intoxicação causado pela erva de gato. Lin Feng também deixou Gardevoir e disse a meu tio: no passado, Gardevoir recebeu uma porção do poder de Darkrai. Deixa pra lá, não é fácil de explicar, vou te contar toda a história através do poder da Pedra Eterna. No meio da explicação, sentindo que falar em voz alta poderia gerar ambiguidade, Lin Feng pegou meu tio com uma mão e Gardevoir com a outra, transmitindo a situação geral. Cerca de 5 minutos depois, meu tio se recuperou, franzindo levemente a testa. Ele já havia aprendido toda a origem do assunto e não pôde deixar de perguntar: esse Pokémon chamado Darkrai é muito forte? Ele deve ser muito forte, disse Lin Feng, acariciando o queixo e olhando para meu tio com um certo sentimento. Afinal, eu sou apenas um dono de plantação, não um treinador profissional, então ainda quero pedir sua ajuda. Você não gostaria que a plantação fosse destruída se uma luta começasse, certo? Ele não podia simplesmente deixar o meu tio ir embora depois de comer e não fazer nada, né? Meu tio assentiu com a cabeça, sua expressão ficando séria. Não se preocupe, eu absolutamente não permitirei que este lugar sofra qualquer dano. Lin Feng sorriu. Muito obrigado então. Dito isso, ele planejava levar Gardevoir e meu tio para encontrar o centro da aliança local e relatar a situação. Mas naquele instante, uma sombra vermelha flamejante já havia surgido no céu. E no instante em que essa sombra apareceu, a atenção de meu tio foi atraída por ela. Finalmente, Feng Yang encontrou rapidamente a anomalia regional. Principalmente porque era óbvio demais. Desde a cidade de Aikou até a cidade de Wutong, houve relatos públicos claros de fenômenos assustadores. Era também o indício de que Gardevoir vinha do exterior naquela época. Por fim, esse fenômeno desapareceu perto da cidade de Wutong, então Feng Yang pegou Darkrai e vagou pela cidade, na esperança de encontrar o tal Pokémon muito forte. Ao chegarem a uma pequena cidade, uma voz rouca surgiu suavemente em seu ouvido. Sinto a energia mais concentrada aqui, é isso. Feng Yang se assustou e então disse a Moltres para parar, observando atentamente o que havia embaixo. De acordo com a narração de Darkrai, certa vez ele havia doado parte de sua energia a outros Pokémon para afastar alguns outros.
Mais tarde, como não recuperou essa energia imediatamente, ela foi completamente absorvida, deixando de lhe pertencer. Ao ouvir tal situação, Feng Yang sentiu um pouco de ressentimento no coração. Você está aqui agora para retomar o seu poder. No entanto, esta pequena cidade lá embaixo era muito agradável. Ao contemplar a paisagem, um lampejo de admiração surgiu nos olhos de Feng Yang. Os caminhos estavam repletos de flores vibrantes e, dentro de uma plantação, as árvores frutíferas floresciam e os vegetais verdejantes pareciam frescos. O que está acontecendo com os Pokémon nesta plantação? Milotic, Serperior, Pidgeot, Gardevoir e Dragonite? Será que esses são realmente os Pokémon que o simples dono de plantação deveria ter? Ao ver Pokémon desconhecidos pairando no céu, o primeiro a perder a paciência foi Pidgeot. Ele alçou voo, piando destemidamente mesmo diante de Moltres. Moltres, por outro lado, olhou para este Pidgeot com confusão. Sentiu a aura da sua própria espécie naquele Pidgeot? Moltres parecia perplexo, pois tinha a vaga sensação de que a aura de energia oculta dentro do Pidgeot diante de seus olhos era ainda mais avançada que a sua própria. E então, Feng Yang viu o dono desta plantação voando lentamente nas costas de um Dragonite. Lin Feng, que havia chegado, olhou primeiro para o Pidgeot eriçado e o confortou. Está tudo bem, Pidgeot, volte primeiro. Lin Feng insistiu. Não precisa, volte você primeiro. Embora Pidgeot não fosse fraco, ainda era um pouco vulnerável. Pidgeot obedeceu e voou para baixo. Assim que pousou, Lin Feng finalmente olhou para Feng Yang à sua frente, para um Moltres abaixo dele e Darkrai atrás dele. Campeão, olá, Pokémon. Moltres gênero, masculino habilidade, pressão aptidão, ouro valores individuais. HP, 28, ataque, 31, ataque especial, 31, defesa, 27, defesa especial, 21, velocidade, 21, força. Nível 89 habilidades. Rajada de vento, olhar furioso, brasa, salvaguarda, ataque de asa, agilidade, incinerar, corte aéreo, empoleirar, furacão, ataque aéreo, investida flamejante, lança-chamas, explosão de fogo. Fim do capítulo. Capítulo 150 Darkrai, choque do senhor Pokémon. Darkrai gênero, sem gênero habilidade, pesadelo potencial, ouro valores individuais. HP, 24, ataque, 31, ataque especial, 31, defesa, 28, defesa especial, 31, velocidade, 31, força. Nível 93, 97 habilidades. Desabilitar, ataque rápido, hipnose, golpe baixo, sombra noturna, dupla equipe, névoa, vazio sombrio, afeto. 0 felicidade. 0 Darkrai não se revelou, mas continuou a se esconder nas sombras, embora isso não tenha escapado ao olho da exploração de Lin Feng. Ao ver o nível da situação, Lin Feng respirou aliviado. Um Darkrai que não tivesse atingido o nível 100 não seria um grande problema para Mewtwo ou Gardevoir. Você é o proprietário desta plantação. Ao ver o Dragonite que Lin Feng montava, Feng Yang ficou surpreso. A força desse Dragonite já era comparável à de um Elite, sendo até ligeiramente superior à de um Elite comum. Além disso, havia um Gardevoir flutuando ao lado dele um Pokémon humanoide rosa claro que ele nunca tinha visto antes. Sua aura era insondável, e seu rosto exalava um sentimento de desprezo por todos os seres. Ele tinha um pressentimento, que esse Pokémon humanoide nem sequer tenha colocado seu Moltres nos olhos. Será este um proprietário de plantação comum? Apesar de estar montado em um Dragonite e acompanhado por Mewtwo, Lin Feng manteve uma atitude muito boa. A outra parte era um campeão. Além de seu grande poder de combate, ele também tinha sua reputação. Durante seu mandato, Feng Yang sempre fora o exemplo perfeito de um viciado em trabalho. Lin Feng respeitava uma pessoa assim. Dono de plantação. Feng Yang repetiu a frase. Em seguida, engasgou. Ele exclamou internamente. Isto é absolutamente ultrajante. Mesmo com seu vasto conhecimento, ele nunca tinha ouvido falar de um dono de plantação assim. Isso basta para ser um campeão, não é? Contudo, ele ainda reprimiu o choque e perguntou. É o seguinte, enviei uma mensagem pelos canais oficiais da Aliança, que todos os residentes recentes da cidade de Wutong deveriam ter recebido. Posso perguntar se você recebeu alguma? Antes que ele pudesse terminar, Lin Feng o interrompeu. Sim, fenômenos de outros Pokémon ou humanos tendo pesadelos, e eu provavelmente posso imaginar por que o campeão veio me procurar. Será que o dono da energia do pesadelo veio à procura dela? Dito isso, Lin Feng olhou para as costas de Feng Yang. Com Gardevoir bem ao seu lado, Darkrai não tinha como não sentir a energia de pesadelo dentro dela. Feng Yang ficou em silêncio por um momento, depois assentiu, enquanto sua suspeita sobre a identidade do jovem aumentava. Está bem atrás de mim. Não vai sair. Disse Lin Feng, dirigindo-se às costas de Feng Yang. E Darkrai, escondido nas sombras, silenciou naquele instante. Inicialmente, acreditava-se que o poder deixado para trás permitiria, no máximo, que este Pokémon vivesse com conforto na natureza, mas agora, a Gardevoir ao lado daquele humano quase alcançara o nível atual dele, não é? Em seus pensamentos, Darkrai gradualmente revelou sua forma. Sua figura se sobrepôs à figura em sua memória, e Gardevoir exibiu uma expressão de contemplação.
O Darkrai, que lhe parecia incrivelmente poderoso e divino quando era pequena, agora não lhe parecia tão forte quanto ela imaginava. Darkrai olhou para Gardevoir, depois voltou seu olhar para Lin Feng. Você a ajudou a absorver minha energia. Isso também tem a ver com o crescimento dela. Lin Feng não levou todo o crédito para si. Darkrai ficou em silêncio por um momento, contemplando algo, e finalmente voltou seu olhar para Mewtwo. Quem é você? Nunca te vi antes. Quanto mais tempo um Pokémon vive, mais extenso é o seu conhecimento, mas Darkrai nunca tinha visto um Pokémon tão poderoso. E diante da pergunta de Darkrai, Mewtwo simplesmente disse calmamente, você não precisa saber. Como Mewtwo jamais havia experimentado a derrota desde seu nascimento, sua personalidade carregava um orgulho inigualável. Darkrai ficou claramente sem palavras, mas não se deixou abalar. Olhou para Gardevoir e disse, você parece estar usando o meu poder muito bem. Gardevoir balançou a cabeça. Gardevoir, não, antes de conhecer meu treinador, eu me esforçava ao máximo para evitar usar seu poder, e nem sequer tinha a intenção de usá-lo ativamente. Ao ouvir tais palavras, um leve toque de surpresa surgiu involuntariamente no rosto de Darkrai. Ele acreditava que, para dominar seu poder, ela precisava tê-lo usado por muito tempo. Mas se Gardevoir o utilizasse por um longo período, ela própria seria contaminada, tendo pesadelos constantes. Um Pokémon comum teria um colapso mental. Mas esse humano a ajudou a resolver o problema. Nesse momento, Lin Feng também falou, Darkrai, veja, esse poder foi absorvido pela minha Gardevoir e transformado em poder dela. Se você o recuperasse, certamente causaria algum impacto nela. Então, poderia me pedir que não o recuperasse? Em troca disso, posso oferecer uma compensação correspondente. Ao ver o Darkrai em silêncio, Lin Feng fez uma pausa. É claro que, se você não concordar, eu também não deixarei Gardevoir abrir mão desse poder. Cortesia antes da força. Lin Feng acreditava que tinha se saído muito bem. Feng Yang ficou de lado, observando a conversa, e de repente sentiu uma sensação de irrealidade em relação ao mundo. Nesse sentido de irrealidade, um Pidgeotto, Mew, voou silenciosamente, parando finalmente ao lado de Moltres. Fim do capítulo. Capítulo 151. O encontro requer o destino não, o Pidgeot já desceu. Porque você, um Pidgeotto, está aparecendo agora? Embora o problema estivesse sendo resolvido, Feng Yang ainda se mantinha bastante cauteloso em relação a Darkrai. Ele temia que os dois Pokémon começassem a brigar. Afinal, eram dois Pokémon de nível campeão ou superior. Se eles começassem a lutar, a situação ficaria completamente incontrolável. Mas agora parecia não ter mais nada a ver com ele. Então ele só podia olhar entediado para a paisagem ou para outros Pokémon. Ao ver um Pidgeotto aparecer, ele não pôde deixar de reclamar em seu coração. Ele discretamente fez Moltres voar um pouco para a frente, protegendo o Pidgeotto atrás dele. Darkrai olhou para Gardevoir, depois para Mewtwo, com a expressão inalterada. Ele não tinha medo desse Pokémon. Afinal, esse não era o seu auge. Os olhares dos dois Pokémon convergiram no ar, como se algum tipo de brasa estivesse se chocando. Por fim, Darkrai baixou o olhar. Não veio necessariamente para cá para recuperar esse poder, nem para lutar. Em vez disso, queria compreender o significado que seu poder trazia. Finalmente, perguntou a Gardevoir, então, você não está satisfeita com a sua decisão de obter meu poder naquela época? Ou, depois de obter meu poder, você só sentiu dor? Lin Feng e Gardevoir ficaram ambos atônitos, claramente não esperando que Darkrai fizesse tal pergunta. Essa questão parecia muito complicada. Se Gardevoir respondesse sim, isso significaria que o poder concedido por Darkrai só trouxe fardo e dor. Já que só trouxe dor, por que mantê-la agora? Não seria melhor simplesmente devolvê-lo? Isso deixou Lin Feng perplexo. Ele não soube como responder por um momento e só conseguiu olhar para Gardevoir. Este último ficou em silêncio por um momento, depois disse lentamente, Gardevoir, também não se pode dizer dessa forma. Quando eu era jovem e ingênuo, pensava que qualquer coisa que pudesse me dar poder era boa. Gardevoir, mas foi diferente depois. Por um período de tempo, especificamente quando evoluí de Ralts para Gardevoir, eu odiei esse poder. Porque, naquela época, todo lugar que eu ia causava problemas, então eu precisava mudar de lugar constantemente. Gardevoir, mas depois de evoluir para Gardevoir, aos poucos fui me acostumando. Embora seu poder tenha me trazido muitos problemas e dor, também me trouxe muito crescimento. Como esta força, se eu tivesse crescido de forma constante dentro do clã, provavelmente teria sido como as outras Gardevoirs, crescendo lentamente, e não teria tido tantos encontros. Eu não teria um poder tão grande. Da mesma forma, eu não teria conhecido o treinador que admirava. Gardevoir, só posso dizer que há ganhos e perdas, e os encontros exigem destino. Gardevoir relatou calmamente que tantos anos haviam se passado. Já não era o Ralts ignorante que fora outrora. O motivo pelo qual agora estava obcecada por esse poder não era porque queria usá-lo, mas sim porque a maldição trazida por ele havia sido resolvida por Lin Feng. Gardevoir não queria que o poder que Lin Feng havia se esforçado tanto para ajudá-la a dominar fosse entregue tão facilmente. Lin Feng ouviu essas palavras de lado, sentindo-se inexplicavelmente um pouco dolorido. Gardevoir é realmente maravilhosa.
Palavras tão simples, mas que soam tão comoventes. O que significa treinador que eu admirava? Estou literalmente chorando, é assim mesmo. Darkrai assentiu com a cabeça. Nesse caso, não vou retirar o que disse. Havia muita energia dispersa. Perder uma ou duas não fazia diferença. Além disso, seu propósito ao vir desta vez era verificar se a energia original havia causado algum efeito adverso e, incidentalmente, ver qual Pokémon conseguiria dominar completamente essa energia. Após falar, Darkrai olhou novamente para Lin Feng, em seguida, voltou seu olhar para Feng Yang, que o havia ajudado. Uma pedra negra como Dreu se desprendeu lentamente de seu corpo e flutuou diante de Feng Yang. Humano, obrigado. Esta é uma pedra que está ligada a mim há muito tempo, imbuída com meu poder. Ela tem um certo efeito sobre Pokémon do tipo sombrio. Feng Yang ficou atônito, olhando para a pedra, e ao olhar para cima novamente, Darkrai já havia desaparecido. Isso o deixou um pouco perplexo. Vamos lá, ele era um campeão, não apenas um treinador contratado que você encontrou por acaso. Mas, por outro lado, um tesouro concedido pelo deus do pesadelo deve ser bastante valioso, certo? Lin Feng naturalmente viu a pedra e, inconscientemente, usou o olho da exploração. Ingrediente de grau SSS, pedra etérea de Darkrai, ligada a Darkrai por um longo período, repleta de rica energia emocional do tipo sombrio. Pessoas comuns que se aproximam dela são afetadas por sua energia, caindo em confusão, pesadelos e sono. Pode ser mergulhada em água, diluindo lentamente a energia na água. Nota: a água de molho pode ser usada como tempero. Isso também tem esse efeito. Lin Feng mergulhou em contemplação. Pesadelos depois de comer? Combinada com a asa lunar do deus dos sonhos, haveria algum efeito estranho. Uma confusão de pensamentos passou pela sua mente, finalmente interrompida pelas palavras de Mewtwo. Já que não há nada de errado, Dragonite e eu iremos primeiro. Uau! O Dragonite embaixo dele olhou para Lin Feng com certa relutância. Estava um pouco contrariado em partir dali. Só depois que Mewtwo o incentivou é que ele soltou o corpo de Lin Feng, e então olhou para trás a cada poucos passos. Lin Feng sorriu involuntariamente, jogando uma esfera de armazenamento em Mewtwo. Isso deve ser suficiente para vocês dois comerem por um tempo na estrada. Não maltratem o Dragonite, ok? Mewtwo ficou surpreso, depois assentiu. Entendido. E quando o Dragonite ouviu as instruções, finalmente exibiu um sorriso satisfeito e partiu com Mewtwo. Observando os dois voarem para longe, Lin Feng suspirou, prestes a se virar e olhar para Feng Yang. Mas ele descobriu que o Pidgeotto que os havia seguido não era mais um Pidgeotto naquele momento, mas havia se transformado diretamente em Mew. No entanto, depois de assistir ao programa por tanto tempo sem se cansar, parecia que Lin Feng nutria certo ressentimento. Fim do capítulo. Capítulo 152. A fantasia da raiva negativa. Nossa, o que é isso? Lin Feng fingiu estar surpreso enquanto olhava para aquilo. Mas Mew franziu os lábios e olhou para ele. Ei, me ouve. Você descobriu minha identidade há muito tempo, não é? A expressão de espanto de Lin Feng congelou. Ele então percebeu que Mew já havia descoberto que ele havia descoberto sua identidade. Então ele só pôde acenar com a cabeça e dizer alegremente: não é porque você gosta de brincar? Estou apenas entrando na brincadeira com você, Mew. Ela não tinha nada a dizer. Parecia um pouco injustiçada e irritada, mas no fim, não sabia o que dizer, como se estivesse injustiçada demais. Simplesmente virou a cabeça e voou em direção a Mewtwo. Apenas Lin Feng permaneceu ali, com uma expressão perplexa. Ela simplesmente está indo embora assim. Contudo, ele não foi atrás dela. Ele apenas pensou que Mew, que havia vivido por um número desconhecido de anos, também tinha esse lado infantil, e não pôde deixar de sorrir com cumplicidade. Ao virar a cabeça, ele percebeu que o campeão Feng Yang parecia chocado. Agora mesmo, era o Mew? Perguntou Feng Yang, parecendo um pouco incrédulo. Embora a maioria das pessoas possa não estar familiarizada com um Pokémon como Mew, como campeão da Aliança da China Oriental, ele naturalmente sabia da existência de Mew. Segundo os pesquisadores, este era o ancestral de todos os Pokémon. Mas parece que este Mew foi intimidado pelo dono da plantação. Nossa, que tipo de dono de plantação é esse? Lin Feng assentiu com a cabeça. Acho que sim, mas ela parece estar fazendo birra. Contudo, seu afeto não diminuiu. Ainda estava na casa dos 70, então Lin Feng não estava preocupado com a situação de Mew. Isto, você é um criador? Perguntou Feng Yang, atônito. Ele já não conseguia pensar em nada para expressar seu choque. Por favor, o proprietário da sua plantação é legítimo. Tantos Pokémon poderosos ao redor dele. E um Pokémon mítico. Lin Feng assentiu. Sim, tenho um certificado de criador sênior emitido pela Aliança, e o viveiro abaixo foi deixado pelos meus pais. Feng Yang ficou em silêncio novamente. O assunto já deveria estar resolvido, mas agora Feng Yang sentia um forte desejo de investigar a fundo os segredos desse dono de plantação. Mas isso não parecia certo. Além disso, nesse momento, ele também percebeu algo. Lin Feng estava flutuando no ar por conta própria, não sendo levitado pela confusão de Gardevoir. Isso significava que o próprio Lin Feng também era um vidente. Inacreditável, será que ele é mesmo apenas um dono de plantação?
Feng Yang não sabia quantas vezes já havia soltado um suspiro semelhante em seu coração. Foi nesse momento que Lin Feng disse educadamente: "Obrigado, campeão, por ter vindo de tão longe. Gostaria de entrar para tomar um drink." "Ah, sim, sim, sim." Feng Yang concordou prontamente. Lin Feng não disse muito, afinal, ele também tinha seu próprio plano. Amanhã, sua conta de vídeos apresentará um vídeo de um campeão no viveiro vizinho. Ele flutuou lentamente para baixo com Gardevoir até chegar em frente do berçário, enquanto Feng Yang também deixava Moltres descer lentamente e finalmente o recolheu. Ele olhou com curiosidade para o viveiro vizinho. Era estranho que, mesmo no outono, musgo verde crescesse em ambos os lados do caminho quente e flores vibrantes desabrochassem. Ele seguiu Lin Feng para dentro. No caixa estava o irmão Dedede. No balcão da direita, havia os Pokémon cremosos, Alcremie e Ovo Pix de Alola. Os produtos vendidos são muito diversos. Essa foi a primeira impressão de Feng Yang. E após olhar os preços, será que esses cubos de energia realmente têm esses efeitos? Se sim, o preço era muito barato. Se não, era muito caro. Lin Feng o conduziu até a sala de estar e disse suavemente: "Campeão, o que você gostaria de beber? Temos suco de frutas, leite fresco, água com mel, vinho de arroz ou vinho de uva com mel." Vou querer um suco de frutas." Lin Feng tirou um copo de suco de frutas da geladeira e serviu. Feng Yang aceitou e bebeu tudo de um só gole. Mas depois de beber, seu olhar mudou. Este suco de fruta. Sim, é suco de frutas feito por um Pokémon como o Bonsvet. Não é delicioso? Lin Feng o interrompeu. Feng Yang disse e ficou atônito. Então ele balançou a cabeça. "Não é isso que eu quero dizer." Para ser sincero, ele estava bastante irritado ultimamente. Aos 30 e poucos anos e solteiro, ele não escapava da pressão dos pais para casar. Eram telefonemas o dia todo sobre encontros às cegas. Então ele ficava irritado o dia inteiro. Mas agora, depois de beber esse copo de suco de frutas, ele sentiu que essa irritação desapareceu de repente. Era como se alguma emoção reprimida tivesse sido liberada. Ele nunca havia se sentido tão à vontade antes. Lin Feng perguntou: "Então não está bom? Você quer mudar?" Não, está muito bom. Posso pedir mais um copo?" Feng Yang ergueu a xícara. Lin Feng serviu-lhe outro copo. Depois de beber, ele começou a observar Lin Feng. Tão jovem ele queria perguntar, mas percebeu que não sabia o nome do jovem. "Jovem, posso perguntar qual é o seu nível de criador?" Isto. "O certificado que obtive é de sênior, mas na realidade, deveria ser superior a sênior", disse Lin Feng alegremente. "Acima do nível sênior." Fim do capítulo. Capítulo 153. Ídolos e fãs. Feng Yang ficou estupefato. Júnior, intermediário e sênior, essas eram todas avaliações de criadores que podiam ser feitas localmente. Para avançar, era preciso ir a um local especializado. Isso mostrava que a dificuldade não estava no mesmo nível. Mas o jovem à sua frente afirmou que suas qualificações eram superiores às de um sênior. Feng Yang perguntou, curioso: "Então por que não fazer a avaliação? Criadores de elite recebem subsídios da aliança e muitos outros benefícios." Lin Feng respondeu com um ataque triplo: "É muito longe, estou com preguiça de ir. A cidade mais próxima fica a mais de 1000 quilômetros, e a avaliação demora muito. Não tenho tempo." Feng Yang não esperava tal resposta. Para um criador comum, atingir o nível mais alto seria um sonho. Mas para Lin Feng, o tempo de avaliação era longo demais. Diferente das avaliações básicas que levam horas, a de alto nível exige de uma semana a um mês em um local designado. Isso não era nada amigável para Lin Feng. Feng Yang continuou: "Você disse que herdou a plantação do seu pai. Onde está seu pai?" "Ele desapareceu explorando aquela área selvagem, já faz 10 anos, disse Lin Feng, franzindo os lábios. O Lin Feng atual não acreditava que seu pai tivesse falecido. Ele estimava que o CTR de seu pai deveria estar no nível elite ou acima. Ele não teria se metido em problemas tão facilmente. Talvez estivesse preso ou sem encontrar o caminho de casa. Sinto muito." Feng Yang sentiu uma pontada de culpa. "Está tudo bem. Já se passaram tantos anos." Lin Feng balançou a cabeça. Agora, só restava a lembrança. Feng Yang viu uma oportunidade. "Que tal eu ajudar na investigação? Embora tenha passado tanto tempo, ainda há alguma esperança. Então, agradeço ao champion." Lin Feng não recusou. Nesse exato momento, o telefone de Feng Yang tocou. Ele viu quem era e seu bom humor desapareceu. Ele foi em direção à porta dos fundos. "Alô? Mãe, estou trabalhando." "O quê? Outro encontro às cegas hoje à noite?" "Ah, não poderei ir. Estou na cidade de Aikou." A voz do outro lado ficou agitada. "Como assim não pode vir? A velocidade do seu Pokémon é suficiente para percorrer a região em um dia. Estou muito satisfeita com essa garota. Se você não vier, eu vou." Feng Yang afastou o telefone, com o rosto amargo. Tudo bem, eu dou uma passada aí hoje à noite." Ao desligar, ele olhou para Lin Feng. "Parece que preciso ir primeiro." Lin Feng assentiu, satisfeito que o campeão fosse partir. Mas disse educadamente: "O senhor trabalhou muito nesta viagem. Vou me despedir do senhor." Ao passar pelo viveiro, Feng Yang viu o suco de Bonsvet que acabara de beber na geladeira perto do irmão Dedede.
Ele comprou algumas garrafas e pagou. Invocou Moltres imediatamente e voou para longe como um raio de fogo. Precisamente nesse momento, Zhang Wu e Luo retornavam animados do desafio. Este desafio é incrível. O choque do trovão do meu Pichou melhorou muito. A resistência do meu Nidoran também melhorou bastante. Sinto que estou um pouco mais perto do meu objetivo de me tornar o campeão Feng Yang. Será que terei a chance de conseguir um autógrafo? Zhang Wu falava com saudade, enquanto Luo sorria como se o amigo sonhasse acordado. Mas ao olhar para cima, viu uma figura familiar. Quando viu a pessoa invocar um Moltres com envergadura de 4 metros, ficou estupefato. Puxou Zhang Wu. Olha, campeão, campeão. Campeão. Que campeão, oh meu Deus, campeão Feng Yang. Zhang Wu viu claramente o ídolo montando o Moltres e voando para longe. Fim do capítulo. Capítulo 154. Xiaozi e seu grupo, o jogo de Mewtwo. Ao começo ele viu seu ídolo voar para o céu. Só mais um pouquinho, aquela figura flamejante teria aparecido diante dele. Zhang Wu estava agora rígido como uma pedra, paralisado no lugar. Luo, que estava ao lado dele, também estava muito animado. Embora não fosse tão obcecado pelo campeão quanto Zhang Wu, ver um campeão em uma cidade tão remota era o suficiente para deixá-lo incrivelmente empolgado. No entanto, ele não agiu como um tolo. Em vez disso, rapidamente o lembrou. Não fique aí parado. O campeão acabou de sair do berçário acompanhado de Lin Feng. Talvez eles se conheçam. Você não vai perguntar a ele agora. Ah, é mesmo. Zhang Wu voltou à realidade e os dois correram para a creche. Antes que Lin Feng entrasse, eles o chamaram. Lin Feng, vocês dois. Lin Feng virou a cabeça surpreso. Vocês conseguiram completar o desafio. Isso não deveria acontecer tão cedo, não, viemos perguntar se o treinador que acabou de voar em Moltres era o campeão. Seus olhos brilharam. Lin Feng percebeu que a chegada de Feng Yang havia animado os dois. Sim, era o campeão Feng Yang. Ele veio investigar o incidente assustador na cidade de Aikou e tinha algumas perguntas para me fazer, respondeu Lin Feng sinceramente. Ao ouvir essa resposta, o rosto de Zhang Wu se fechou. Isso não significa que ele não voltará. Isso eu também não sei. Talvez ele ainda venha, disse Lin Feng, incerto. Ao sair, ele pedirá a Rotom que tirasse uma foto de Feng Yang para fins publicitários. Na percepção do público, Feng Yang tem uma personalidade afável e viciada em trabalho. Lojas costumam exibir fotos dele para mostrar que o campeão esteve ali. Zhang Wu ainda estava um pouco chateado por não ter chegado antes. O ânimo deles desmoronou e eles caminharam lentamente em direção à saída da cidade. Pouco antes de partirem, perguntaram a Lin Feng quanto custava o desafio do céu por tentativa. Lin Feng fixou o preço, 1000 para o primeiro nível, 2000 para o segundo, 4000 para o terceiro, e assim por diante. Era caro, mas uma tentativa permitia 2 horas de treino ao longo de todo o dia. Outra regra é que o mesmo Pokémon precisaria descansar por 3 dias após desafiá-lo uma vez, para evitar o sobretreinamento ou aversão ao exercício. Certo, se você acha que é bom, por favor, me ajude a divulgá-lo, chamou Lin Feng por trás. Lin Feng soltou um longo suspiro. Após perder Dragonite Mew repentinamente, ele se sentia um pouco melancólico. Mas logo se sentiu atraído por outra coisa. Ao longe, uma figura familiar caminhava lentamente. Ei, Lin Feng. Neste momento, na região de Kanto, a velocidade de Mewtwo e de Dragonite eram indiscutíveis. Em apenas 1 hora, cruzaram para Kanto. Ash, Xiaozi e seus companheiros acabavam de chegar aos arredores de Shindo para almoçar. Uma figura laranja passou velozmente e pousou ao lado deles. Dragonite? Os 3 ficaram atônitos. O Dragonite à sua frente carregava uma bolsa a tiracolo. Embora amigável, parecia demonstrar certa relutância. Ele entregou um envelope a Ash. Assim que o envelope esteve em sua mão, uma energia projetou uma imagem virtual de um Pokémon humanoide rosa pálido cujo cada gesto exalava desdém. Os 3 ficaram atônitos. Nimrock Takeshi reconheceu que tipo de Pokémon era aquele. Olá, treinador humano. Tenho observado você na região de Kanto há muito tempo. Me observando? Ash ficou confuso. Sim, vocês são os treinadores que eu escolhi. Organizei uma batalha para os treinadores mais fortes na região litorânea. Se estiver interessado, Mark concordou. O treinador mais forte. Ash não ouviu mais nada. Seus olhos brilharam. Misty, Kazumi, Brook, vocês ouviram? Este Pokémon disse que nós somos os mais fortes. Misty também ficou animada e Ash marcou a caixa com entusiasmo. E neste momento, no mar próximo, Mew segurava uma pena de Moltres e uma pedra escura. Perdida em pensamentos, estava se perguntando se não teria sido um pouco teimoso demais. Sua saída foi muito decisiva, então como deveria ser o retorno? Fim do capítulo. Capítulo 155. O jogo de Mewtwo. E, atuando após a saída de Lin Feng, a situação foi se acalmando gradualmente. Mew refletiu sobre como, no início, foi de fato seu próprio desejo de brincar que a levou a esconder sua identidade. Lin Feng não tinha feito nada de errado. Em vez disso, ele estava até disposto a entrar na brincadeira e alimentá-lo todos os dias. Ao pensar nisso, ficou ainda mais irritado consigo mesmo.
Mas logo se lembrou do Pokémon com sua aura, Mewtwo, e do Dragonite. Ouviu dizer que Dragonite só ia sair por alguns dias, então poderia encontrá-lo agora e voltarem juntos. Com essa ideia, o humor de Mew melhorou consideravelmente e ele começou a farejar ao redor. Após confirmar a aura de Mewtwo, voou em uma determinada direção. Uma certa ilha no oceano. Um Dragonite voou rapidamente. Após entrar no túnel sinuoso, finalmente chegou diante de um Pokémon humanoide rosa. A carta foi entregue. Perguntou Mewtwo, olhando para o Dragonite que retornava. Dragonite assentiu com a cabeça e, em seguida, olhou para Mewtwo com expectativa. Ao ver a aparição de Dragonite, Mewtwo não conseguiu conter uma risadinha. Quando você está com ele, não só come cada vez melhor, como também fica muito mais ousado. O antigo Dragonite jamais teria ousado implorar por comida dessa forma. Dragonite achou que Mewtwo não estava disposto a lhe dar o cubo de energia que Lin Feng havia deixado, e sua expressão imediatamente se fechou. Vuvo, eu não disse que não te daria. Pegue e coma. Mewtwo pegou a esfera de armazenamento, tirou um saco dividido com cubos de energia e o jogou para Dragonite. Vuvo, Dragonite piou alegremente 2 vezes e partiu. De acordo com o jogo de Mewtwo, sua próxima tarefa era patrulhar o mar e resgatar almas infelizes. Mewtwo usaria suas habilidades psíquicas para guiá-lo. Após observar Dragonite partir, Mewtwo também pegou um saco de cubos de energia. No entanto, seu pacote tinha embalagem rosa. Lin Feng havia preparado esses itens especialmente para Gardevoir, mas os entregou a Mewtwo primeiro. Mewtwo acreditava que aqueles objetos haviam sido deixados especialmente para ela por Lin Feng. Os cantos de sua boca se curvaram. Não se preocupe, vou levar em consideração o que você disse. Após terminar o pacote, seus dedos começaram a se mover. Uma densa força psíquica surgiu, tão vasta que fez o tempo lá fora ficar nublado, transformando-se em breu. Ventos uivantes transformaram o mar em ondas montanhosas. Observando a cena, Mewtwo murmurou. O treinador Pokémon mais forte ficou ali sentado, sem saber o que estava pensando. Durante suas viagens, descobriu que a maioria dos treinadores se esforçava para alcançar esse objetivo, então usou isso como isca. Essa situação persistiu até, eu me ouvo. E aí, me ouvo. Uma voz repentina surgiu. Mewtwo não se alarmou. Mew, por que você não está com ele? Por que me seguiu? No segundo seguinte, o gatinho sem pelos apareceu. Após descobrir uma maneira de voltar, o humor de Mew melhorou. No caminho, ele até provocou um Meowth que falava, mas como ele não tinha nada a oferecer, Mew foi embora. E o Meowth não vou te contar. Mew olhou para Mewtwo. E o Meowth. Você tem a minha aura em você, claro. Afinal, sou um Pokémon criado a partir dos seus genes, disse Mewtwo. No passado, ele queria competir com Mew, mas a jornada e as refeições na mesma mesa diminuíram essa rivalidade. E o Meowth, é mesmo? Mew vagou por ali e olhou pela janela um mar escuro como tinta. Percebeu que era obra de Mewtwo e perguntou. E o Meowth? O que você está fazendo? Organizar um jogo para treinadores humanos participarem. E o Meowth? Um jogo? Os olhos de Mew brilharam. E o Meowth? É divertido. Posso participar? Mewtwo lembrou-se de que Lin Feng lhe dissera para aprender a não fazer tudo sozinho. Inexplicavelmente, assentiu. Sim, eu só preciso da sua participação. Mewtwo parecia ter aprendido com Lin Feng. Se alguém quer ajudar, melhor ainda. Você não gosta de atuar? Me ajude a montar um espetáculo e esperem pelos treinadores. E o Meowth era então, o que fazemos agora? Sob o céu escuro, o vento marítimo batia com força. Ash, Xiaozi e seu grupo, guiados pela carta, chegaram ao centro da ilha, uma área semelhante a uma arena. Ash estava confuso. Havia dezenas de treinadores tentando chegar, mas apenas 3 estavam presentes agora. E neste exato momento, acompanhada por uma figura que desce lentamente, uma voz surgiu. Treinadores, olá. Parabéns por terem chegado aqui. Agora, por favor, liberem seus Pokémon. Eu escolherei o treinador Pokémon mais forte entre vocês. É claro que o poder de decidir como julgar está em minhas mãos. Fim do capítulo. Capítulo 156. O jogo de Mewtwo. Parte 2. O estudo do Dragonite. A figura que pousou foi Mewtwo, mas naquele momento ele não estava em sua forma original, e sim havia assumido a aparência humana que tinha quando conheceu Lin Feng pela primeira vez. O quê? Você está perguntando quem é quem? Bobagem. Porque você deveria ser quem decide. Ao ouvir isso, um treinador gordo, que estava limpando seus jararados perto de uma piscina, ficou imediatamente descontente. Todos tinham chegado até ali depois de suportar inúmeras dificuldades, tudo pelo título de treinador Pokémon mais forte. A competição nem começou e você já está se autoproclamando o treinador mais forte. Por quê? Por quê? Os lábios de Mewtwo se curvaram gradualmente para cima, e seu rosto começou a mudar, transformando-se lentamente até retornar à sua aparência original. Por quê? Porque eu sou o Pokémon mais forte aqui. Ele aceitou sua identidade como um Pokémon, ao mesmo tempo, aceitou sua identidade como um treinador. No entanto, naquele momento, o tom de Mewtwo era extremamente arrogante. Você pode liberar todos os seus Pokémon e ver se eles conseguem lutar comigo. Embora tivesse ouvido muitas lendas sobre Pokémon poderosos, nunca havia sido derrotado até então, então essa confiança era natural. Você.
O treinador gordo não se convenceu e riu com extrema raiva. Muito bem, muito bem, muito bem. Eu gostaria de ver quanta força você tem. Com isso, ele invocou todos os seus Pokémon. Os outros dois treinadores que estavam por perto também libertaram os céus. Por um momento, Gyarados, Ninetales, Charizard, Blastoise, Venusaur, Golduck, todos os Pokémon em sua evolução final olharam para Mewtwo, sentindo a fúria de seu treinador. Mas com um aceno de mão de Mewtwo, todos os Pokémon presentes flutuaram, suspensos por algum tipo de poder. Descobriram, horrorizados, que sob o controle de tal poder, seus corpos não tinham a menor capacidade de resistir. Essa cena deixou os treinadores abaixo imediatamente atônitos, com os olhos cheios de descrença. Este Pokémon realmente possuía um poder tão imenso. Após provar ser o governante com poder absoluto, Mewtwo olhou para os 6 treinadores que viajaram através do mar. Agora, vou anunciar as regras do meu jogo. Já que você está disputando o título de treinador mais forte, é bastante óbvio que você deve me desafiar. Se você for bem-sucedido no desafio, então muito bem, eu lhe entregarei este título e, ao mesmo tempo, haverá um presente meu. Se você não for bem-sucedido no desafio, então você morrerá aqui. Então, Pokémon, por seus treinadores, lutem com todas as suas forças. Sua voz era calma, como se estivesse proferindo algo muito natural ao decidir sobre a vida e a morte. As regras originais do jogo não eram assim, foi apenas por respeito à vida que ele fez pequenas alterações. Após falar, Mewtwo estendeu uma das mãos e apontou para o ar, e o local começou a se transformar rapidamente em uma arena de batalha padrão. Que piada! Quem quer jogar esse jogo com você? Eu quero voltar agora mesmo. Gyarados, vamos lá. O treinador gordo tentou correr, mas a porta já havia se fechado. Ele ordenou um Hyper Raio, mas o ataque atingiu a barreira sem causar a menor ondulação. Esqueci de te contar, eu já estabeleci uma barreira psíquica aqui, e você não pode ir a lugar nenhum até que o desafio seja concluído. Já que você está tão ansioso, então o primeiro desafiante será você. Mewtwo controlou o corpo do gordo, fazendo pousar na arena. Agora, você só tem duas opções, me derrotar ou morrer. É claro, você só precisa derrotar meus Pokémon. Com isso, Mewtwo pegou uma Pokébola e libertou um Salamence enorme e feroz. Seu corpo estava coberto de cicatrizes, com um corte profundo que ia da boca ao olho. Este não era o Salamence de Vutogitov. Este fora resgatado de experimentos da equipe Rocket, e seu ódio pelos humanos era absoluto. Salamence, derrote todos os Pokémon deles e eu deixarei você ir. Rugido. Ao ouvir isso, Salamence tornou-se ainda mais feroz. Quase no instante do comando, ele se moveu. Suas asas carmesim transformaram-se em lâminas mortais. Salamence chegou à frente de Gyarados, mordeu seu pescoço, arrastou-o para o céu e arremessou-o contra o chão. Quando a fumaça baixou, Salamence pressionava o Gyarados derrotado. Mordida combinada com golpe corporal. Em 2 movimentos, um Pokémon daquele tamanho foi destruído. Os treinadores sentiram um arrepio na espinha. Começaram a se arrepender da viagem. Rugido. Salamence olhou para o treinador, seus olhos exibindo uma cor vermelho sangue de pura intenção assassina. Fim do capítulo. Capítulo 157. O jogo de Mewtwo. Parte 3. Charizard Dragão Voador. O treinador gorducho recolheu seus Gyarados, e o medo em seus olhos tornou-se incrivelmente evidente naquele momento. O Salamence à sua frente tinha um desejo destrutivo nos olhos que era quase palpável. Ele, tremendo, sacou uma segunda Pokébola e invocou um Golduck. Dessa vez, o Salamence estava ainda mais irritado. Ele lançou o Hyper Raio direto que engolfou completamente o corpo de Golduck. E depois que a luz do Hyper Raio desapareceu, Golduck jazia no chão, completamente carbonizado, claramente sem qualquer vitalidade. Golduck! Gritou o treinador gordo, incrédulo com a cena, as veias do seu rosto saltando. Ele queria correr e verificar como estavam seus Pokémon, mas o poder psíquico de Mewtwo agora o estava imobilizando completamente, deixando sem forças para resistir, nem mesmo o direito de se mover. Ele só conseguiu pegar rapidamente uma Pokébola e recolher Golduck, rezando em seu coração para que o efeito de recuperação da Pokébola pudesse estabilizar os ferimentos. Mas o Salamence à sua frente ainda o encarava atentamente, esperando que ele invocasse seu terceiro Pokémon. O treinador gordo agora entendia que aquele Salamence parecia nutrir um ódio extremo pelos humanos, então não importava que tipo de Pokémon ele usasse em seguida, sofreria um golpe fatal. 2 Pokémon relativamente fortes não conseguiram resistir a um ataque desse tipo, então os Pokémon mais fracos que vieram em seguida não teriam a menor chance. Ou seja, se ele deixasse os Pokémon seguintes saírem, eles morreriam, mas os Pokémon humanoides que ainda pairavam no céu também os encaravam com indiferença. O desprezo em seus olhos era como olhar para formigas. Com aquele olhar, ele não tinha dúvida de que, se todos os seus Pokémon falhassem, ele certamente morreria ali mesmo. No entanto, seus Pokémon restantes não resistiriam a um único golpe desse Salamence. Ele não entendia por que se depararia com tal situação, visto que sua intenção era apenas disputar o título de suposto treinador Pokémon mais forte. Antes que ele pudesse pensar mais, o Pokémon humanoide acima falou: onde estão os outros Pokémon? Ou você não pretende enviá-los?
O treinador gordo não conseguiu pensar em nenhuma solução e desabou no chão, murmurando: não consigo vencer, é impossível vencer. Ele olhou para Mewtwo com os olhos cheios de desespero. Eu me rendo, por favor, deixe meu Pokémon ir. Oh! Mewtwo ergueu levemente uma sobrancelha, um pouco surpreso, olhando para o humano à sua frente. Tem certeza? Então eu tirarei sua vida. Enquanto o treinador gorducho permanecia em silêncio, Mewtwo parou de falar bobagens. Ele ergueu a mão direita e o treinador gorducho flutuou no ar. Imediatamente, uma poderosa energia se condensou em sua mão direita, envolvendo todo o seu corpo. Quando a luz de energia desapareceu, apenas 6 Pokébolas permaneceram no local, e o treinador humano havia sumido. Ao presenciarem essa cena se desenrolar diante de seus olhos, os treinadores restantes abaixo se sentiram ainda mais desanimados. E nesse momento, Mewtwo olhou para baixo mais uma vez e perguntou: quem é o próximo? Várias pessoas olharam para o Salamence no céu, depois para Mewtwo. Ninguém ousou mostrar o rosto. Mewtwo não pareceu surpreso com a situação. Porque o medo da morte é um instinto dos seres vivos. Observou as pessoas abaixo com calma e sem pressa, finalmente fixando o olhar em uma garota, Misty, que segurava um Togepi. Já que ninguém está falando, vou começar a chegar. Você. Ah! O coração de Misty estremeceu, o medo se espalhou por seu corpo e suas pernas fraquejaram. Mas antes que pudesse cair, um par de mãos a amparou. Ah, que Salamence forte! Para uma batalha Pokémon como esta, deixe comigo. Por trás dele, os olhos de Ash, Xiaozi, revelavam o espírito de luta ardente. Ele não tinha medo. O Salamence do oponente era muito forte, mas ele não acreditava que não tivesse chance de vencer. Se eu vencer esse Salamence, você nos deixará ir, certo? Claro, disse Mewtwo, indiferente. Bom. Ash, espere. Endireitando o corpo de Misty, Ash ignorou completamente os gritos de Brock, Takeshi e Misty, correu para o campo de batalha com Pikachu e voltou seu olhar para o Charizard ali presente, com os olhos sinceros e a voz fervorosa. Por favor, Charizard. Naquela época, Charizard ainda não tinha evoluído há muito tempo, então ainda estava em sua fase rebelde. Normalmente, ele não obedeceria aos seus comandos. Mas desta vez, Charizard voou diretamente para o céu, soltando um rugido, e então parou diante de Ash. Mesmo encarando um Salamence uma cabeça mais alto que ele, seu olhar não demonstrava medo. Rugido. Vamos lá. Vai, Salamence. Diante de tal batalha, Mewtwo não deu nenhuma ordem. Os instintos de batalha de Salamence já eram suficientes. Sua boca curvou-se ainda mais para cima, finalmente alcançando seus lábios. Ao ver Charizard, atacou sem hesitar. Charizard, explosão de fogo. Ao presenciar tal cena, Ash não entrou em pânico. A feroz explosão de fogo atingiu em cheio o caminho inevitável de Salamence, mas este não se esquivou nem se desviou, investindo diretamente contra as chamas. As chamas deixaram marcas em seu corpo, e Salamence, tendo resistido ao ataque, brandiu violentamente sua cauda de dragão. O ataque atingiu o corpo de Charizard com força, lançando-o a dezenas de metros de distância, fazendo-se chocar contra uma parede e levantar uma enorme nuvem de poeira. Justo quando Mewtwo estava prestes a anunciar os resultados, o garoto gritou: aguenta firme, Charizard. Imediatamente, uma rajada de vento surgiu da poeira. Charizard saiu voando novamente, rugindo para Salamence. Sabia muito bem que seu oponente era muito mais forte, mas acabara de ouvir que, se a batalha não fosse vencida, seu treinador morreria. Embora gostasse de ser o oposto de Ash, naquele exato momento, lembrou-se de Ash carregando na chuva até o centro Pokémon quando ele ainda era um Charmander. Dessa vez, ele também quis fazer algo pelo seu treinador. Nesse instante, as chamas na cauda de Charizard arderam com intensidade. Mais uma vez, ele abandonou os comandos de Ash e parou completamente de se esquivar dos ataques de Salamence. Se você usar mordida, eu usarei garra de dragão. Se você usar ataque de asa, eu te agarrarei e usarei arremesso sísmico. Em tal batalha, ambos os Pokémon sofreram vários ferimentos rapidamente. Fim do capítulo. Capítulo 158. O jogo de Mewtwo e morte de Satoshi já chega, Charizard. Ao ver os ferimentos de Charizard piorando, Ash não conseguiu conter o grito. Não era a primeira vez que ele dizia isso. Embora ambos os lados tenham sofrido ferimentos, a força de Charizard claramente não era tão grande quanto a de Salamence, então os seus ferimentos foram mais graves. Logicamente, ele deveria ter caído há muito tempo, mas ainda resistiu. Após mais uma vez afastar Charizard com o rabo, Salamence ofegou levemente, olhando para o oponente em choque, a sede de sangue e o ódio em seus olhos diminuindo um pouco. A força desse Charizard era completamente diferente da sua própria. Mas por quê? Por que estava lutando tão desesperadamente? Será que foi apenas porque a pessoa do outro lado era o treinador? Salamence não entendeu, simplesmente achou inacreditável. Porque os humanos que o capturaram primeiro o torturaram. Quando isso não funcionou, eles usaram como cobaia, extraindo seu sangue e mantendo-o em inanição por 6 meses. Tal ódio o fez perceber que todo ser humano merecia vingança. Charizard foi arremessado ao lado de Ash. Vendo Charizard ainda tentando se levantar, Ash o segurou com tristeza. Já chega, Charizard. Deixe o resto para seus outros parceiros.
Charizard não obedeceu de imediato, mas seu corpo não resistiu e desabou. Ash soltou um longo suspiro e olhou para Pikachu em suas costas. Pikachu, estou contando com você. Pica, pica. Pikachu saltou do ombro de Ash. Seu pequeno corpo encarando o enorme Salamence claramente parecia um tanto frágil. Salamence se recompôs e disparou uma lâmina de pedra em direção a Pikachu. Sua habilidade era Moxie. Cada vez que derrotava um Pokémon, seu ataque aumentava. Use o ataque rápido para desviar, Pikachu. Com a aceleração, ele evitou o ataque. Bom trabalho, Pikachu. Use uma choque do trovão. Imediatamente, a corrente elétrica atingiu o Salamence atordoado. Rugido. Salamence rugiu de raiva. Os adversários anteriores foram derrotados com um único golpe, mas esse Pikachu queria impedi-lo de conquistar a liberdade. Ele liberou um denso terremoto. Sob o efeito da Moxie, toda a ilha tremeu. Pikachu caiu em estado de dor extrema. A vantagem de tipo e o aumento de ataque de Salamence quase esgotaram sua resistência com um só golpe. Mas a fúria de Salamence não diminuiu. Seus olhos estavam vermelhos como sangue e energia se acumulou novamente em sua boca. Era o Hiper Raio, ainda mais poderoso do que antes. O alvo era o Pikachu gravemente ferido. Misty e Brock já haviam fechado os olhos, incapazes de suportar. No céu, o olhar de Mewtwo permaneceu calmo. Ele não impediu o ataque, pois Mew estava lá para apoiá-lo. Ele estava curioso para saber como aquele Pikachu conseguia ferir Salamence. Mas, de repente, Mewtwo ergueu uma sobrancelha em choque. No campo de batalha, o treinador de Pikachu correu em direção a ele, cambaleando apesar do terremoto e rompendo a contenção psíquica de Mewtwo. Que piada! Esse era o meu poder psíquico. Você, um ser humano, simplesmente destruiu isso. No instante em que o Hiper Raio estava prestes a cair, Ash pegou o corpo de Pikachu, protegeu à sua frente e recebeu o golpe com as costas. Após uma luz branca intensa, o treinador desapareceu. Pikachu permaneceu no lugar com uma expressão vazia e lágrimas escorrendo. Uma onda de tristeza profunda começou a se espalhar de seu corpo, atingindo todo o salão. Ele tentou agarrar algo, mas Ash já havia se transformado em ar. Apenas o chapéu, que caíra durante a corrida, foi pego por Pikachu. Ah! Será que meu pensamento inicial estava errado? Pensou Mewtwo, assustado. Os dois treinadores que apareceram até agora o moveram, mas o segundo foi ultrajante. Nesse instante, uma flutuação de energia incrivelmente poderosa trouxe Mewtwo de volta à realidade. No centro do campo, Pikachu, segurando o chapéu, estava sendo atingido por relâmpagos extremamente turbulentos. Pica, pica, fim do capítulo. Capítulo 159. O jogo de Mewtwo. Fim. O poder dos laços. Um relâmpago rugiu. O raio apocalíptico disparou direto para o teto do grande salão, e então estilhaçou violentamente, assustando Mew, que estava escondido lá em cima. Os relâmpagos atingiram o céu, dissipando diretamente a neblina, clareando-o, e até mesmo os ventos próximos começaram a diminuir. Rapidamente, Mew envolveu as pessoas que acabara de resgatar numa bolha para protegê-las dos raios. A sensação era de que esse jogo não era divertido. Além disso, parecia que Mewtwo só o havia trazido para ajudar no resgate de pessoas e não podia deixar que outros o descobrissem. Entretanto, neste momento, no grande salão, os relâmpagos transbordantes, agora com luzes de neon espalhadas, dispararam em todas as direções, e um raio por acaso atingiu Salamence. Imediatamente, Salamence, que acabara de se mostrar incrivelmente arrogante, foi atingido em cheio pela corrente elétrica e jazia obedientemente no chão. E Mewtwo, ao ver essa cena, sentiu-se ainda mais incrível. Que tipo de poder é esse? Como isso pôde aumentar tanto a força do Pikachu em um instante? Não, o treinador ultrapassou meu limite. Agora, a corrente elétrica do seu Pikachu derrotou instantaneamente um Salamence no pico da elite. Ao observar os relâmpagos se espalhando por toda parte, Mewtwo sentiu que até mesmo ele se machucaria se os tocasse. Incrível, será este o poder dos laços? Mewtwo de repente se lembrou de um termo que ouvia com frequência durante suas viagens, um termo que alguns treinadores adoravam proferir, gritando sobre nossos laços enquanto enviavam seus Pokémon para a batalha. E sob tais gritos, a força do Pokémon aumentaria, mas a extensão do avanço ainda era aceitável. Como isso foi possível? Uma inovação que atingiu diretamente esse nível. Desviando-se casualmente de um raio, Mewtwo não pôde deixar de pensar em Lin Feng novamente. Será que o treinador desse Pikachu possui o mesmo poder que ele? Abaixo, Pikachu chorou fracamente, lágrimas escorrendo por suas bochechas, segurando seu chapéu como uma criança, sentindo como se o mundo tivesse desabado. Em meio a tanto choro, os relâmpagos foram desaparecendo aos poucos. Os outros Pokémon de Ash, Xiao Zi, que estavam por perto, ao verem essa cena, também derramaram lágrimas de tristeza e, incapazes de suportar ver Pikachu daquele jeito, abaixaram a cabeça. Mas no segundo seguinte, uma bolha após a outra começou a vazar do teto que Pikachu acabara de quebrar. Entre elas estava o treinador gorducho, que acabara de ser aniquilado. Todos ficaram perplexos. Mewtwo também ficou atônito por um momento, porque em seu jogo, ainda não era a hora de Mew libertar esses humanos. E, à medida que as bolhas desciam, finalmente, a bolha de Ash, que claramente havia desaparecido, também caiu do teto, aterrissando na frente de Pikachu.
Logo em seguida, Mew também desceu voando. Pika? Pikachu olhou para o chapéu, depois para a sua frente, com as lágrimas escorrendo ainda mais abundantemente, e então olhou para a bolha à sua frente, meio perdido. Mew olhou para Pikachu com uma expressão de dor. Ei, me ouve. Não chore, seu treinador está bem, ele só está dormindo. Não suportava ver as lágrimas de Pikachu, então decidiu adiantar o conteúdo do jogo e libertar Ash mais cedo. Dito isso, cutucou a bolha, que se estourou imediatamente, e Ash, que dormia tranquilamente lá dentro, abriu os olhos lentamente, segurando a cabeça. Pikachu. A memória de Ash permaneceu no momento em que ele abraçou Pikachu. Mas quando ele virou a cabeça, viu que Salamence havia caído e não pôde deixar de exclamar surpreso. Você derrotou Salamence. Pika. Mas Pikachu, tendo recuperado o que havia perdido, ao ver a expressão surpresa de Ash, sentiu imediatamente uma pontada no coração e não conseguiu falar, finalmente conseguindo apenas lhe dar um choque do trovão para provar que de fato havia derrotado o oponente, embora nem ela mesma tivesse certeza de como. Ah, dormente, estou dormente. Ao ouvir o grito de Ash, Pikachu finalmente enxugou as lágrimas, sorriu e se jogou em seus braços. E no céu, Mewtwo, observando a aura de Pikachu diminuir rapidamente mais uma vez, começou a se comunicar com Dragonite mentalmente. Mew voou para o lado, olhando para Mewtwo como uma expressão de você é muito chato. E eu me ouve. Sem graça, não senti que ali residia a diversão do jogo. Não foi tão divertido quanto a brincadeira de esconde-esconde que fez com Linfen. Mewtwo respondeu calmamente. Então vamos parar de brincar. O jogo havia chegado a esse ponto e tomado sua própria decisão. Linfeng estava certo, humanos e Pokémon podem coexistir no modo atual, então naturalmente existe uma razão para sua existência. Mewtwo resgatou o Salamence incapacitado. Seus olhos piscaram levemente, um poder psíquico começou a fluir e a visão de todos os treinadores começou a ficar turva. Em menos de um minuto, todos caíram no chão. Isso apagou todas as memórias desses Pokémon humanos, exceto as de Pikachu e seu treinador. Ao mesmo tempo, invocou os Pokémon feridos e olhou para Mew. Me faça um favor, me ajude a curá-los. Eu me ouve. Mew arregalou os olhos, olhando para Mewtwo incrédulo. Não, na verdade está me tratando como um trabalhador braçal, não é? Mas, considerando a gravidade dos ferimentos, ele lançou o orvalho da vida, recuperando-os rapidamente. Depois que todos se recuperaram, Mewtwo os recolheu novamente e os colocou sobre seus treinadores. Nesse exato momento, Dragonite também sobrevoou o local, carregando uma bolsa. Um sorriso surgiu em seus olhos, porque sabia que Mewtwo havia terminado e logo poderia ir para a creche. Muito bem, Dragonite, agora preciso que você os envie de volta. Dragonite assentiu e voou rapidamente para devolver os humanos. E Mew, vendo que o jogo terminara, olhou para Mewtwo timidamente. Eu me ouve. Você vai para a creche? Mewtwo, sim, preciso enviar Dragonite. E eu me ouve. Então me leve com você. Se você quer ir, vá logo, porque precisa que eu te leve? Mewtwo olhou para Mew de forma estranha. Dava para perceber que Linfeng ainda gostava dela, caso contrário, com o conhecimento que Linfeng tinha, ele já teria reconhecido a identidade de Mew há muito tempo. Mas Linfeng não o expôs. Isso já demonstrava que ele a havia aceitado. Mew parou de falar e fez beicinho. Não sabia como explicar a Mewtwo que sentia que havia se desentendido com Linfeng. Fim do capítulo. Capítulo 160. Vamos embarcar na jornada, irmão Feng. E neste momento, na cidade de Wutong, pertencente à Aliança da China Oriental, a figura que vinha do final do caminho Qingxi era naturalmente Fang Youzi. Pequeno Feng. Não sabia que sua creche tinha tanta gente entrando e saindo. Fang Youzi pensou nas pessoas agitadas que viu pelo caminho e não pôde deixar de exclamar. Linfeng esfregou a testa. Contudo, ele não tinha a intenção de trocar gentilezas. Veio buscar o Evel. Isso mesmo. Linfeng balançou a cabeça. Então esqueça. Eu quero este Evel, e também quero os 2 Evel que fugiram de casa com ele. Eu te disse há 2 dias para não vendê-los. Você não os vendeu, não é? Ainda não, mas você quer criar 3 Evel. Fang Youzi ficou atônito. Linfeng o conduziu até o berçário. Ninguém disse que você não pode criar 3 Evel, certo? Enquanto isso, Fang Youzi observava a situação com espanto. Vulpix de Alola, Alcremie, Indedei, com exceção do Vulpix, os outros não pareciam um Pokémon que um treinador comum capturaria. Isso significava que Linfeng não planejava ser um treinador viajante, mas pretendia ficar em seu berçário. Isso não vai funcionar. Pensou Fang. Ele começou a contar histórias de suas viagens, mencionando um treinador que colecionava todas as formas de Evel. Na opinião de Fang, seria uma pena se Linfeng não se tornasse um profissional, pois ele realmente o admirava desde criança. Quando chegaram à sala de estar, Evel estava deitada no sofá assistindo anime. Ao ver Linfeng, quis ir até ele, mas ao notar Fang Youzi, endireitou-se imediatamente. Linfeng sentou-se, pegou o pequeno Pokémon e o acalmou. Muito bem, já que consigo capturar 3 Evel, encontre um horário e traga-os para mim. Certo. Fang concordou instintivamente, mas sentiu que algo estava errado. Porque ele ainda obedecia tão prontamente às instruções de Linfeng. Mas as palavras já tinham sido ditas.
Fang decidiu sentar-se e mostrar seus parceiros de viagem. Ele sacou várias Pokébolas. O primeiro foi Flareon, seu primeiro Pokémon. Uma luz vermelha brilhou e o majestoso Pokémon apareceu no sofá. Sua pelagem era esvoaçante e aconchegante. Ao ver Flareon, Lin Feng lembrou-se da ideia de usar Flareon e Glaceon como aquecedor e ar-condicionado. Ele analisou as estatísticas. Pokémon. Flareon sexo. Masculino habilidade. Fogo relâmpago aptidão. Vermelho valores individuais. HP 24. Ataque 31. Ataque especial 28. Defesa 26. Defesa especial 25. Velocidade 25. Força. Nível 60. 62. Habilidades. Agilidade, charme, ataque rápido, presa de fogo, giro de fogo, rajada de chamas, explosão de fogo, onda de calor, descanso, bola sombria, nó de grama, superaquecimento. Flareon era um nível elite puro. Mas as habilidades eram confusas. Ele até aprenderá nó de grama. Flareon, meu primeiro Pokémon. Sua força agora é excepcional. Fang abraçou Flareon com força. Vui vui, um lampejo de desdém brilhou nos olhos de Flareon, lembrando que o treinador não usara sabonete no banho ontem, mas não o soltou. Lin Feng acenou. Olá, Flareon. O Pokémon se libertou de Fang e esfregou a cabeça na mão de Lin Feng, cumprimentando-o. Fang abriu as outras Pokébolas. A sala foi inundada por Kindra, Citer, Jolteon e Jynx. Lin Feng notou que os níveis estavam entre 30 e 50. Ele perguntou sobre a última. Por que não está liberando a última? O último é o Snorlax. Ele é um pouco grande, disse Fang, levantando-se com ambição. Viu? Esses Pokémon me ajudaram a chegar ao top 8 da Liga Shigeru. Desta vez tentarei o top 4 no torneio Zongeng. Lin Feng ofereceu encorajamento, mas Fang queria persuadi-lo a viajar. Deu um tapinha no ombro de Lin Feng, com olhos ardentes. Então, Lin Feng, você também deve embarcar em uma jornada. Nossos irmãos poderão, mais cedo ou mais tarde, desafiar o campeão Feng Yang. O Lin Feng ainda não tinha falado quando uma voz fraca surgiu de trás dele. Gardevoir. Gardevoir, que estava na cozinha, ouviu tudo. Ela não se importava muito antes, mas agora, essa pessoa queria persuadir Lin Feng a desistir do berçário. Fim do capítulo. Espero que tenha gostado. Estou aprendendo ainda como funciona o YouTube e prometo que daqui pra frente irei melhorar muito. Se puder deixar o like, se inscrever, agradeço de coração, e deixa um comentário dizendo algum gênero de novel que você gostaria de ver. Até a próxima.